Fala galera, estamos ao vivo mais um DaniloCast e hoje a turma é de peso, tá? Peso pesado, pessoal que tem conhecimento, tem parte prática, tem parte clínica, sinais e sintomas, tem tudo. Aqui a gente vive a teoria e a prática. E esse episódio a gente vai fomentar de um assunto que ele é super importante. Por que que você começa a fazer algo com motivação e mesmo sendo inserido no melhor ambiente de todos, na parte técnica, você coleciona o resultado e depois você perde esse resultado? Você já parou para se pensar o que é que acontece? E exatamente ao final desse episódio você vai compreender melhor que a engenharia da tomada de decisão e sustentabilidade dessa decisão, ela pode ser muito bem controlada quando você vive jornada. E para poder falar de jornada, nada melhor de pessoas que orientam pessoas há anos. E eu trouxe aqui com vocês um time de peso, Juliano, Wanderson e Lucas Titã. Show. E o seguinte, para começar, eu já quero uma introdução. Muita gente fiz o episódio com os meninos, o pessoal falou, Danilo, eu quero saber mais sobre eles. Eu falei assim, não, perfeitamente, pode ficar tranquilo que essa carinha aqui vocês vão ver várias vezes. E começar, senhor Juliano, quem que é o Juliano? Aquela apresentação que tenho certeza que você treinou. Treinei pra caramba. Formidável. Não, eu tô no mercado há um tempo e trabalho de todas as áreas, todos os nuances que a gente tem ali. Hoje foco no neurocomportamental, que é essencial da gente trabalhar, parte bioquímica, parte integrativa. Então, não dá pra gente colocar uma especialidade, né? Eu até troco muita ideia com o Titã nesse aspecto aí. Né? Então a gente tem que olhar para o paciente de uma forma integrativa, de uma forma completa ali, tratar a dor que ele tem no momento ali, né? Então, um tempo aí que eu tô aprendendo ainda no mercado. E a gente aprende com ele. Muito. Show de bola. Então, Juliano já deu a deixa, eu vou me apresentar também. Eu sou o Wanderson, nutricionista também, assim como meus amigos. Estou no mercado também há bastante tempo, cada vez aprendendo mais com eles, né? Eu falo que sem eles também eu nada seria, porque a gente se insere muito um com o outro, troca muita ideia, troca bastante informação, e é formidável isso. Tenho uma vasta experiência com atendimento a clientes de verdade, a pacientes, a pessoas. Hoje eu falo que a minha especialidade é atender pessoas que precisam de um acompanhamento nutricional. Elas sabem o que precisam fazer, mas não conseguem, de alguma forma, executar. Uma porque não tem direcionamento, outra porque sua vontade não leva ninguém a nada, precisa de direcionamento completo. Então, minha especialidade eu posso falar que é essa, né? Ajudar pessoas a fazer o que tem que fazer da melhor forma possível, estruturar não só a dieta, que é uma das bases de todo o processo, de todo o sucesso, mas também ensiná-la o caminho, ensiná-la como contornar as circunstâncias adversas que ela vai ter durante o período, durante todo o desafio. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, primeiro eu agradeço o convite. Sua primeira vez hoje? Aqui com você. Você aqui. Não faz isso não, hein? Primeira vez aqui, agradeço o convite, né? Sempre bom esse bate-papo nosso. Te agrega muito dentro do que a gente já falou sobre nossas conversas em grupos, né? Fantástico. E para quem não me conhece, é o Lucas, conhece como o Lucas Titã, acabou pegando. Quem não sabe, eu competi por muito tempo. E aí que veio essa paixão pela nutrição. Há 15 anos atrás, já estava estudando, aprofundando, quando tinha pouco conteúdo, não tinha mídia. Era muito difícil o acesso, a gente sempre buscando informações, então isso foi muito importante para a formação. E com isso, com essa paixão pela nutrição que a gente pode proporcionar, a própria prática, a gente foi trazendo para o consultório. É aí que eu comecei a estudar, aprofundar cada vez mais, para trazer essa informação, trazer esse conhecimento, esse conteúdo, realmente oferecer uma qualidade de vida para quem realmente quer. A gente sabe que as pessoas, quem está vendo aqui agora, muitas vezes ficam perdidas com tantas informações, muitas vezes um pouco irrelevantes, mas gera um equívoco, mas a gente está aqui para mostrar o melhor caminho, que a gente acredita, com a nossa prática, a nossa experiência, que a gente sempre fala, ó, é a nossa opinião, o que a gente já viu, vocês vão ver muitas informações. Então foi isso, o caminho que a gente começou inicialmente competições, depois o aprofundamento, no qual concluí o curso há alguns anos. E o dia a dia de consultório a gente conseguiu, como o Wanderson falou, traduzir. O nosso desafio hoje, né, pessoal, é traduzir o que a gente vê em estudos, o que está na teoria, a ciência, para a prática. Esse é o nosso desafio. Muitas vezes a gente vê estudos que não se aplicam no dia a dia para aquela pessoa comum, aquela mãe de família, aquele pai, aquele idoso, todos. Então, nosso desafio é esse. Traduzir, muitas vezes, o que está na teoria, na ciência, para a prática, para que vocês fiquem mais bem informados e no melhor caminho.
Com essa apresentação a gente começa. É isso aí. O cara é foda, né? Ele treinou, O cara é foda. Só eu que não treinei. E com inveja. gente, olha como é que é interessante, então. 4 profissionais aqui que têm como objetivo direcionar as pessoas. E uma das coisas legais que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: a gente vai partir do pressuposto que você foi inserido em qualquer um dos ambientes aqui dos meninos. São pessoas que eu confio, são pessoas que eu tenho certeza que se você contratar, você vai receber a melhor dieta do mundo e você vai conseguir seguir essa dieta. Então a gente vai partir do pressuposto seguinte: a situação aqui é, você foi inserido dentro de um ambiente de melhora, você recebeu uma dieta que é uma das melhores dietas de todos para você poder seguir, e por que ainda assim a chance de dar errado é grande? E aí é nesse momento que eu quero expandir a ideia para vocês pelo seguinte: motivação você tem, disciplina, quando você quer, você tem, o ambiente você consegue criar ele pelo menos por um recorte ali de tempo. Mas de que adianta se a gente não conversar sobre comportamento? Ou seja, o que manda muito na nossa vida é o comportamento. E a gente acha que o comportamento a gente vai adquirir da noite para o dia. Existem técnicas para a gente poder adquirir comportamento. Os meninos estão aqui e uma das maiores dores nossas, né, é entender, ir lá na base científica, estudar e compreender, saber da jornada e conseguir materializar aquilo ali no melhor que a gente pode, e mesmo assim, às vezes a pessoa não conseguir seguir. E o nosso objetivo com esse episódio vai ser exatamente te mostrar que através de boas ideias, através de bons pensamentos, através de diretrizes, você vai conseguir seguir muito mais fácil. E seguir fácil, sabe o que é? Eu escutei uma frase: seguir fácil, que o pessoal fala naturalmente, e a gente gosta sempre de descrever, é o seguinte: se você criar um ambiente para que a sua próxima ação seja inevitavelmente correta, você vai viver o que a gente chama de flow de resultado. Então, para a gente poder começar, né, essa noção, eu gosto de conversar com vocês, porque cada um aqui, a gente tem a linha na base do conhecimento e cada um tem muita experiência prática. E por ter experiências práticas, nós temos referenciais onde a gente tem um problema aqui, o Titã descreve de uma maneira, o Juliano descreve de uma maneira, o Wanderson também e eu também. E aí a gente tem vários referenciais para você poder adquirir cada referencial aqui. E para poder começar, né, a gente não tem como, né? Como definir o comportamento, sabendo que é uma coisa muito ampla. Eu vou começar com o Wanderson. Wanderson, me explica, para você, dentro da sua atuação clínica, o que seria o comportamento das pessoas? Como é que você vê essa evolução? Quem consegue, quem não consegue? Sensacional. Comportamento eu defino hoje como um conjunto de hábitos que podem ser favoráveis ou não. E literalmente o que eu mais vejo, e provavelmente vocês também, é que as pessoas mais nos buscando, obviamente, o direcionamento, mas são com comportamentos que não são favoráveis ao que elas desejam. E esses comportamentos levam ela ali a aquele pequeno fracasso momentâneo perante a alimentação, perante algumas coisas da vida, rotina, emprego e muito mais. Então eu defino o comportamento assim. E o que eu mais tenho desafio hoje no consultório é entender qual que é a base da pessoa, né? Entender de onde ela vem, como ela é, o que ela precisa, em qual contexto nós estamos, que é o ponto de partida, e onde nós desejamos chegar. Eu vejo e percebo que todos chegam no meu consultório com o objetivo: eu quero emagrecer, eu quero uma melhora de hábitos, mas muitas das vezes perdidos, não sabem nem por onde começar, tem aquela intenção favorável, maravilhosa, mas não sabem por onde começar. Então eu começo, né, sempre toda a consulta, entendendo, olha, onde é o nosso ponto de partida, onde é o pressuposto. E dentro disso, eu vou entendendo a realidade de cada um, dia a dia, rotina, horários, entendendo o que a pessoa tem de melhor, que a gente pode tirar o máximo dela dentro daquela vertente, entendendo o âmbito familiar, convívio e muito mais. E assim, criando as estratégias, tanto com a parte nutricional, quanto com a parte comportamental, guiando ela de modo geral ao sucesso. E ensinando ela a enfrentar as dificuldades. E que é basicamente o que todo mundo nos procura hoje. Resolução de problemas. Qual que é o problema que você tem, traz e a gente resolve. Isso aí. Complementa aí. Não, eu pensei, é justamente isso. Acho que a base do comportamento é essa, a gente entender primeiro por que ela tem. Eu acho que a gente tem que voltar sempre na história prévia da pessoa, entender sempre uma anamnese voltada para, seja a família, os pais. Justo. Porque essa é forte. A gente não herda dos pais só genética. Nós herdamos o quê? Hábitos. Menos genética e mais comportamental. Isso, nós herdamos hábitos que são moduláveis, que muda aquele destino que ela teoricamente teria como predisposição genética à obesidade, enfim. Com essa mudança, essa hereditariedade de comportamento, a gente consegue modular. Mas aí entra um ponto também, complementando. Comportamento tem a base do que você entende, como que você se comporta, as suas ações, mas isso é fisiológico. A gente sempre conversa. Isso é fisiológico, o comportamento. Tem como você estimula com ações, mas
A gente entende a parte de monoaminas, dopamina, serotonina, ela tende a buscar um alimento, um estímulo momentâneo. Se esse sistema está desequilibrado, nós atuamos orientando com ações e a parte suplementar, entre outros pontos. A gente conversou isso aquele dia também. Como atuar, que a gente consegue controlar a pessoa, deixar ela com mais autocontrole. Então, depende do que utiliza, a base. Tem pessoas que têm essa necessidade, só palavras de afirmação, que a gente sempre não vai. Aí casos que o Juliano pode falar, aí já vou passando para o Juliano também, casos mais os BOs que aparecem, né? A base que a gente tem que trabalhar. O que você tem para dizer? O comportamento ele é muito amplo, né, cara? Comportamento, você vai ter uma visão, eu vou ter, o Wanderson vai ter. O paciente também, ele às vezes não entende ações comportamentais que ele tem. Não entende. Ele não consegue identificar uma ação como algo que não está beneficiando para ele. A maioria procura você para ajudar de alguma forma, mas ele nunca quer trabalhar na raiz do problema. Ele sempre é orientado tanto pela medicina hoje para o que está externando ali, o paliativo. Então, trazer para ele essa realidade, ele compreender que é algo que exige tempo, exige esforço, exige você ter identificação, né? Só que a gente tende a ser mais assertivo, né? Não trazendo um ponto ruim da parte da terapeuta, da psicologia, de TCC, a gente está falando, só que eu não gosto quando o profissional, ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo com a pessoa, e ele está fazendo, assim, terapias e terapias, mas ele nunca consegue chegar e falar o seguinte, cara, deixa eu te falar, ô fulano, isso aqui em você já está atrapalhando em outras áreas. Sim. Que fazem um feedback para voltar para esse ponto que você está reclamando e está piorando. Deixa eu ver se você toma consciência das suas ações, dos seus erros. Isso eu sou totalmente contra um profissional. Você não pode palpitar, não pode ter. Esse DSM-5 de vocês é furada. Mas é o seguinte, você tem que trazer consciência. Ninguém está com algum problema e quer ficar um ano para ter consciência. Todo mundo que chega no nutricionista, você quer a ação mais rápida e eficaz e você está disposto a ter tomado ali. Por mais que você não tenha consciência de tudo que você está fazendo, você parte de um ponto onde você começa a gerar mudanças, que é onde a gente traz ali o que a gente falou no outro podcast, que é o peptídeo do comportamento ali, da disciplina. É onde a pessoa falha. Aí ela apela, o coreano fala, né? Esse peptídeo do tirzepatida, ele não é emagrecedor. Ele ajuda você a ter gestão dos seus hábitos, controles de escolhas, para você ter adesão na dieta. É isso que ele faz. Cria um ambiente favorável. Mas a pessoa... Tem muita gente que emagrece e tem resultado sem fazer uso. Tem vários casos de pessoas que emagrecem 60 quilos. Sim. Entra em terapêuticas diferentes, estratégias diferentes. Só que o que ela teve? Ela teve, às vezes, uma conscientização, uma força de vontade muito grande, e hoje tá difícil você conseguir fazer a pessoa ter essa força de vontade. Por N fatores, e a gente compreende isso e trata. Só que a pessoa, hoje, ela tá muito largada a terceirizar a responsabilidade da ação dela. Hoje é muito fácil achar culpado. Todo, né? Acho que tá... É quase, eu acho que uma válvula de proteção, a pessoa... É porque é difícil, né? A gente trabalha com um momento que a pessoa vai ter que enfrentar os desafios dela. Eu falo para todos os alunos meninos, falo assim, olha, antes de fechar a consultoria, todo mundo aqui dos meninos tem a agenda cheia, então a gente tem que fazer uma certa triagem, porque exige um certo grau de conscientização para poder entender a mensagem que a gente passa, Correto. igual o Juliano falou. A gente é de verdade. Sim. Por ser de verdade, a gente o quê? O crescimento nosso foi mais lento, mas graças a Deus tem uma base muito consolidada que a gente faz o que a gente ama e o que a gente acredita, e o que a gente aplica na nossa vida. E aí o que eu percebo para todo mundo é o seguinte, eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha, você vai enfrentar todos os problemas que você já enfrentou na sua vida. Sim. Eu não vou te apresentar a bala de prata, eu não vou te apresentar o atalho, eu não vou te apresentar nada de, ai, nossa, isso aqui é mágico. Não. O que é diferente quando a gente tem orientação é, primeiro, o sistema que você vai ser inserido foi feito para dar certo e você vai ter que enfrentar todos os desafios que você já enfrentou e você vai passar por eles. Só que dessa vez você vai ter orientação. Que é justamente essa diferença, gente. Você pode ter a melhor dieta do mundo. Se você não tiver um bom orientador abraçando a sua causa, te entendendo num contexto generalizado que envolve desde a sua infância até o momento que você está e o momento que você está vivendo, principalmente quando é mulher, porque a vida da mulher muda muito, né? Muito. Eu falo que a mulher ela tem que se reviver, se reconstruir em vida várias vezes. Sim. E aí aqui que faz a diferença. Então, na hora que você buscar uma orientação, pensa sempre o seguinte, orientar é algo mágico, é o passaporte que nós recebemos para poder entrar na vida das pessoas. Sim. E eu tenho certeza que os meninos pensam como eu, que é nesse momento que eu falo para a pessoa, olha, você vai enfrentar tudo. Nós não vamos ter sucesso pela ausência de obstáculo, mas dessa vez você tem a mim. Dessa vez você tem o tanto que eu estudei, o tanto que eu tenho de experiência prática para poder te apresentar uma solução sofisticada para um problema antigo que muitas vezes te visita como destino. Esse é o grande ponto.
Mesmo problema com a roupagem nova. É isso mesmo. E outra coisa, à medida que, né, tem uma coisa legal que às vezes eu faço, igual o Juliano falou, ó, nós temos visões diferentes de mundo. Aí sabe o que eu comecei a perceber? Para a pessoa poder mudar realmente um comportamento, às vezes eu tentava várias vias. Eu ensinava, eu mandava um áudio que fazia sentido, que era legal, e mesmo assim não funcionava. E aí teve uma coisa que eu vi que funciona muito mais. Eu falei assim, olha, você tem esse problema, descreve esse problema para mim. A pessoa descrevia com o conhecimento prévio que ela tinha. Justo. Eu ajudava ela a descrever aquele mesmo problema de uma maneira diferente, com outro referencial, que faz sentido para a vida dela, e ela juntava isso, era a possibilidade que ela tinha de trocar o comportamento. Hoje eu tento mostrar todos os pontos de vista possíveis, né? Eu conflito muito. Hoje eu tenho uma brincadeira bem legal com meus pacientes, que é até uma frase, né? Olha, se você perder para você vai ganhar de quem? Porque ela tá com ele, justamente. Você está com você a vida inteira. O seu sucesso depende de você a vida inteira. O que você faz também, então, se perder para ti, tu não ganha de ninguém. Então, hoje eu conflito muito com meus pacientes, mas no sentido de que qual que é seu problema, descreva seu problema. Na hora que ele me descreve, eu falo, tá, e agora quais são as possíveis soluções? Porque você só me falou do problema, mas você não me traz soluções, eu entendo que você precisa de soluções, e vamos partir desse ponto de partida, qual que é a solução do seu problema? E aí eu vejo esse medo de enfrentar o problema. Hoje as pessoas correm muito no enfrentamento do problema, e eu entendo que nessa via, muitas das vezes nós somos até mentores, né? Quem não precisa? Eu acho que em todas as áreas a gente precisa de uma mentoria, que quer que seja, e hoje eu acabo fazendo esse papel, né? Guiando ela em alguma resolução de problema que está afetando a alimentação, porque eu sei que a alimentação é o ponto-chave, muitas das vezes, para a resolução do problema. Se a pessoa está com baixa energia, efetivei na alimentação. Entreguei uma boa alimentação, entreguei suplementação. Resolvemos um problema. Através dessa energia maravilhosa que ela tem agora, ela consegue desempenhar todas as tarefas melhores. Isso, perfeito. E hoje é minha linha de atuação. Não, eu penso da mesma forma. Aí um grande desafio nosso de todos aqui é trazer a pessoa para a realidade dela. Justo. Elas têm uma meta muito fora, grande parte. Já mira no resultado que vai ter. Eu isso sempre falo na clínica. Que vai dar daqui 3 anos. Sim. Quanto tempo? Olha, em 1 ano que não vai ser. Sim. Já falo, é um balde de água fria. E ela tem que ter isso. Porque tem muitos profissionais também que 2, 3 meses, protocolos que a gente vê, né? Infelizmente. Sim. Então, até para eles, nós temos que entrar também com orientação. De uma forma tranquila, clara. Menos ego de todos que estão, eu falo, fora daqui. Então, nosso desafio, um dos desafios é esse, trazer para a realidade. Trouxe para a realidade, a pessoa dá uma baixada de energia, a gente sente na hora o semblante, o olhar dela. Com isso, ela entendendo a realidade dela, quando a gente faz ela compreender, uma mãe, eu sempre cito, são mulheres, né? 40 mais, 35, enfim. Tem 2 filhos, tá dormindo pouco. Sim. Casa, trabalho, tá crescendo cada vez mais, né? Então, com isso, ela começa a pensar na rotina dela, ela é possível ou não é. Talvez aquela meta que ela tinha, por ter aquela meta muito distante, ela busca o quê? Recursos mais fáceis. E aí, nem mais fáceis, né? Não existe fácil ou difícil. Sim. Existem estratégias, enfim. E aí, com isso, ela busca aquela estratégia, não dá certo, óbvio que não vai dar com essa rotina, essa realidade que ela tem, vem frustração. Justo. A gente tem que evitar episódios de frustração que leva abandono do tratamento, do acompanhamento. E aí, trouxe para a realidade, nós temos aquele caso mesmo, né? Da semana passada, né? Que a gente estava acompanhando. Foi essa questão do autocontrole, né? Que ela tem acompanhamento médio. E aí, a disepatia, ela deixa um autocontrole, a pessoa consegue comer. Porém, para essa paciente específico, o custo era um pouco alto. Tem essa questão do custo também. Justo. E ela fez um investimento mais alto. Isso o pessoal tem que pensar. O custo de um tratamento. Quando tem um custo que é muito fora da realidade, porque não é 6 meses, é anos utilizando. Exato. Modificar a fisiologia, o comportamento, sobrepor memórias, ter uma neuroplasticidade que vai com o nutricionista, o treinador, o psicólogo, o que for, leva tempo. E ter um fármaco que vai ter que ser usado por esse período, a pessoa tem que pensar no custo. A gente tem outros afazeres, outras tarefas, vida fora daquilo, né? Daquele âmbito. Então, isso tem que ser considerado. Acho que é a minha opinião sobre, complementando aí o raciocínio, né? Eu compartilho 100%. Isso, e o legal, né, gente? A gente tem que sempre pensar que isso, né, de se colocar no lugar da pessoa. Quantos pacientes chegam para mim e falam assim, ai, Danilo, porque eu vou investir nisso. E aí, detalhe, a pessoa confia na gente, vale a pena? E eu sempre faço uma visão, falo assim, olha, esse produto assim, 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 se for utilizado, ele pode ser utilizado, mas quais são os prós, quais são os contras? E eu, no seu lugar, eu não usaria agora.
Agora não é o momento. Então, existem hoje, né, várias ferramentas, eu falo os tools que existem para poder otimizar o processo. Eu não sei se acontece muito com vocês, eu falo para todo mundo, eu falo assim, gente, o dia que você for usar uma ferramenta extra, ela não vem para poder corrigir problema, não. Porque dieta e treino é a direção de um carro. As ferramentas, elas colocam velocidade. Velocidade sem estabilidade, você sai da pista na hora. Então, existe um momento certo, a hora certa. As pessoas, pelo querer, né, o resultado mais rápido e imediatista. Eu gosto quando a pessoa quer o resultado imediatista, mas eu falo com ela, você vai entender do processo. Justo. E nós vamos tomar decisões juntas. Eu falo para todo mundo, olha, a partir de agora, né, é um trabalho multidisciplinar que a gente vive. E aqui, gente, a gente tem uma coisa em comum. Eu garanto para vocês que, assim como eu, os meninos, eles abraçam a causa. Sim. Eu me coloco no lugar da pessoa. Eu tenho uma frase que ela é clássica. Eu falo assim, olha, para você poder verificar se um profissional é bom, principalmente a gente que atende muita mulher, pensa o seguinte, se fosse a mãe, a irmã, a melhor amiga dele, ela sairia com o mesmo protocolo que você saiu de lá? Só de você fazer essa avaliação, você vai saber muito bem qual que é o jogo que você está sendo inserida. E o legal é isso, a relação que a gente tem com os nossos alunos, né, nossos pacientes, que eles confiam, porque eles sabem que a gente vai estar cuidando deles bem. E isso dá, o que o Titã falou, uma confiança. Eu acho que quando a pessoa tem, para a primeira mudança de comportamento, ela confiar, admirar o orientador que ela tem. Exatamente. E isso você pode falar, a oratória e tudo. Eu falo, nós aqui, a energia que a gente está vivendo aqui, isso é surreal. É muito bom isso. Quando o paciente está na nossa frente, ele sente se tem energia. Se você tá também junto, sabe? Quando a pessoa sente aquela confiança, eu estou com você, vambora? Acho que não precisa nem de muita, vamos pensar, tentar convencer, ela sente. Com poucas palavras, a gente consegue captar. A gente consegue mover, consegue falar, bem, fulano, estamos juntos. E o pessoal tá muito... Estão cansados de passar por quando protocolos. humaniza, né? Ele pensa assim, humaniza. poxa, né, esse cara acredita em mim. Uhum. Entendeu? Ele tá acreditando mesmo na minha. Então, ele vê que você acredita, ele sente diferente. Essa parte de recurso, de ferramenta, né? Eu uso, o Anderson usa o termo para os dele, eu uso muito para pacientes, principalmente as mulheres. Que é o seguinte, a ferramenta, ela é igual num namoro. Se você nem namorou, saiu com o cara a primeira vez, ele vira pra você e fala assim que ele te ama. Nossa, eu te amo, eu tô te amando. Você foge. Emocionou. Precoce. Você foge que você vai pensar, pô, o cara, ele não é normal, né? Nunca me viu, primeira vez, me ama. Uma pessoa foda, né? Não, é psicopata, velho. Psicopata. Nunca me viu, me ama, como assim? Tá louco? Já amou assim, Juliana? Mas, nunca. Mas... Se tem 1 ano de namoro, a pessoa já tá num processo ali que se conhece muito bem, e aquele cara nunca falou eu te amo, passou 1 ano, 1 ano e meio, ele chega no momento certo e vira para aquela mulher e fala assim que ele ama ela, aquilo mudou o jogo. Mudou totalmente a percepção dela com tudo. Então é a mesma coisa, a ferramenta. A ferramenta, ela é muito boa se ela for usada no momento certo. Em momento errado, ela entra em total descontextualização do efeito dela. Então, às vezes, a pessoa tem a ação com uma ferramenta que é fantástica e poderosa se você acerta o timing. O que as pessoas não estão acertando hoje? O timing. Por exemplo, para você, a gente fala muito a questão no projeto nosso aí de contextualizar o paciente e criar o ambiente ideal. Se você coloca uma low carb num ambiente que a pessoa está comendo muito mal, está com um comportamento alterado, ela não cria consciência, e você reduz 90% do que ela estava fazendo errado com a low carb, ela é fantástica. Mas quando você pega uma pessoa que não está perdendo peso, ela já vem de um padrão low carb 1 ano e meio e já estacionou, já criou adaptação metabólica, não adianta restringir mais. É a mesma coisa com a dieta carnívora, com a cetogênica. Então, o que o profissional faz? É você conseguir, você tem que ser humano, você tem que humanizar, você tem que entender as crenças limitantes do paciente, você tem que entender contextos comportamentais, hábitos que você tem do paciente. Aí você vai tentar trazer o maior contexto de adesão possível para aquele paciente. Às vezes a dieta é simples. Uma dieta simples e barata. Às vezes aquele paciente, ou geralmente na grande maioria os homens são mais seguidores de dietas monótonas, né? Sim. A mulher, ela quer uma variedade. Ela quer uma dieta perfumadinha, gourmet. elegante. Mas ela optou por ter esse trabalho. Por terceirizar de alguém ou por ter esse trabalho. Sim. Beleza. Mas o nosso trabalho é fazer uma dieta, uma estratégia nutricional que o paciente ele consiga cumprir ela mais vezes. Máximo possível. Menos e ficar dentro do contexto. E você ajudar no comportamental dele, no que ele quer fazer fora. Sim. O problema é o comportamental dele
de eventos sociais. É onde você faz trocas de estratégias, porque todo mundo aqui foi da área aqui de fisiculturismo, de trabalhar, de acompanhar, de testar, de fazer. Então, de usar bastante coisa. Então, assim, quando a gente replica, tudo que foi estratégia que você replica para essa galera que tende a cumprir 90% a 100% do que você passou, nunca deu errado. Sim. Nunca deu errado. Só que eles se propõem a fazer um contexto fisiológico e comportamental num mindset tão grande que eles entram numa amostragem de pessoas que fazem todas as estratégias e você consegue tirar uma amostragem de resultado muito bom. A dificuldade é quando o profissional ele quer replicar esse ambiente, essas condições de pressão e temperatura para pessoas normais que não estão dispostas a fazer aquilo ali. Aí vem as ferramentas, são muito bem usadas quando é o tempo certo. Você usa serrote para uma coisa, martelo para outra coisa e chave de fenda para outra coisa. Você não pode tentar usar martelo para tudo. Mas esse é o problema de profissionais, nutricionistas, médicos e outros. Pode ficar à vontade. Uma coisa que é importante, algo a ser falado, a percepção alterada. Sim. Esforço Nossa. das pessoas. Isso. Isso é muito importante falar. Isso. As pessoas fazem, no geral, né? Ainda mais a condição metabólica alterada, que a gente pega, não 90%, mas assim, uns 70%, 80%. Tem pessoas boas que só querem uma performance. Mas assim, o que acontece? A pessoa, no geral, segunda a sexta, o clássico, né? Sim. Ou nem isso, que tem mulheres, período menstrual, fica metade de 10, 15 dias comendo besteira, somando os finais de semana, e treinou muito pesado, fez força, cansou, sentiu dor. Sim. E seguiu com um grande esforço na mente dela, porque isso é muito importante. Esforço é relativo, né? Esforço é relativo. Muito. E aí, não teve resultado. Ela, nossa, mas eu segui tudo e não tive. Tá, qual que é o nosso papel? Bom, diário. Também trabalho com diários para algumas pessoas. Como que foi? O seu final de semana viajou, carnaval, virado do ano. O que você fez? Ela saía assim, aí ela começa o quê? Consciência. Sim. É o principal. Essa percepção alterada de esforço, a gente tem que trabalhar muito. E aí não tem medicamento, não tem suplemento, não tem milagre, não tem mágica. É conversa, orientação, consciência. E isso é que poucos estão querendo fazer. O que piora mais ainda o uso dos recursos que nós estamos hoje em dia é tudo. Diário, Ozempic, tudo. Tem que falar claramente. Não dá para ficar mais contornando o recurso. Não, é isso que o pessoal está usando. Sim. Isso tira a capacidade da pessoa de adaptar aquele meio, porque ela não tem fome, dependendo da dose. Ela, se usando hormônios, por exemplo, ela está utilizando, não treinou nada. Sim. Essa semana mesmo aconteceu um caso. O paciente foi orientado por outro profissional, uma dose alta de testosterona, estava 500, somando com outros, dose alta. Semana. 500 miligramas? Dava 800 miligramas. Por semana, uma pessoa que treina 4 vezes, o objetivo é performance na corrida. 4 vezes. Eu falei, cara, seu objetivo é crescer, por que tá essa dose? E aí? Ele perdeu performance. Perdeu saturou. performance. Eu falei, cara, é isso mesmo? Ele falou, não, é muito. Eu falei, não sabia. Eu falei, pois é, nós temos que falar. O conhecimento é amplo. A gente pode orientar, informar, não... E dar opinião também, eu acho importante. A pessoa te contrata para isso. Nós temos que dar opinião. Nós estudamos para isso, todos nós aqui, tenho certeza. O tempo inteiro, todo todas dia, sub-áreas, toda hora. sobre as sub-áreas, que o nutricionista tem que ficar resumido só a dieta. Não. Nós estudamos tudo, o contexto, fisiologia, bioquímica, e não dá para ficar mais. Eu cansei de ficar falando, que é a primeira vez que eu tô falando assim. Tá? Rebelde. Hoje eu vim... Não, mas tá certo. De ficar preso. Sabe por quê? Porque senão a gente vê a pessoa fica num palco que a gente sabe que vai dar errado. Aí você fala assim, poxa, a pessoa me contratou. Eu acho que o pior é ficar assistindo. Tanto que eu falo com as pessoas, eu falo assim, olha, eu quero dar opinião sobre tudo. Ou seja, você está sendo inserida num trabalho multidisciplinar, você escolheu a dedo dos profissionais que vão te orientar, cada um tem uma linha, só que é o seguinte, o resultado final e o foco é você. Só que eu tenho uma certa experiência com pontos positivos e negativos de coisa que até eu já fiz errado comigo mesmo e orientando pessoas. Como eu tenho um ecossistema onde a gente conversa muito, porque o legal da experiência é você compreender o que tem que ser feito, compreender o que não pode ser feito, compreender aonde pode dar errado, e você usa tudo isso de know-how para você poder, uma pessoa te procurar e falar assim, cara, você não vai errar.
Entendeu? E Sim. essa questão, hoje em dia, eu falo pra todo mundo, eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte, todo mundo, o foco é você, todos nós somos prestadores de serviço, todos nós trabalhamos de forma integrada. Os bons profissionais, eles têm as horas tomadas. Eu falo que, já que ninguém vai assumir pra poder fazer tudo de forma integral, eu assumo. Entendeu? O que é bom pra todo mundo também. Pra todo Sim. mundo. Porque uma vez eu uma comentei cadeia. com um amigo meu que é médico, eu falei com ele, cara, olha só, dá pra gente poder trazer um pouquinho mais de individualidade assim. Ele, Danilo, você vai fazer? Eu falei assim, faço. Ele, então, perfeito, porque aqui dentro do meu modelo de negócio eu não consigo monitorar isso aí. Eu falei, não, eu monitoro e eu te passo o relatório. Perfeito. Tá Então, bom. no final Isso, das é contas, isso. É o sobre profissional consciente, ele ama que alguém vai lá e fala assim, cara, é isso aqui. E na hora que a pessoa vai lá, eu falei assim, olha, leva esses dados lá pra ele, porque ele vai interpretar e ele vai tomar a decisão correta com essas informações. O que deixa o trabalho ali com foco no cliente muito bom. Perfeito. Tem uma coisa que você comentou, Juliano, que é fantástico também, que é o seguinte: quando as pessoas procuram a gente, elas já foram inseridas em vários ambientes. Geralmente, a pessoa que procura qualquer um de nós aqui é aquela pessoa que já vende resultado, que ela já tentou muita coisa, que ela já foi em vários profissionais. Isso é normal, ela procura a gente para poder destravar. E à medida que eu escuto muito, né, a gente monta ali o primeiro planejamento e a pessoa vem com aquela dúvida antiga e fala assim, Danilo, mas isso vai dar certo? Isso vai fazer isso? E eu viro para a pessoa e falo assim, olha, para você poder ter o resultado que você nunca teve, para você poder ser quem ainda você não foi, ou então até mesmo sustentar o resultado que você viveu, só um recorte de uma realidade onde você viveu ele, você vai fazer diferente. E eu quero que você acredite no processo. Eu não vou te deixar desassistida. Você vai sentir dúvida? Vai. Eu quero que você me conte. Porque aí eu vou entender sua dúvida para entender aonde no espectro do conhecimento você tá, para eu ver qual a habilidade que você tem, qual que você não tem, o que você tem que desenvolver, o que eu tenho que te ensinar, qual o referencial diferente que você tem que ter, porque o conhecimento é muito amplo. Sim. Ele, querendo ou não, existem vários vieses, né, na natureza da criação do conhecimento, até mesmo dentro de certos modelos de negócio. Então, eu quero te conscientizar, mas pode ficar tranquila, porque errar, a gente pode até errar, mas quando a gente tem chance de errar, a gente faz a coleta de dados muito frequentemente, e nesse início, eu quero que você viva uma experiência diferente, que é justamente trazer a individualidade perante o quê? Identificando o que vai ser bom para cada pessoa. Perfeito. Justo. E ela tem que estar ciente que ela precisa fazer o que ela nunca fez para ter o resultado que nunca teve. Ponto. E É isso. ponto. Não tem o que fazer, tem que é fazer. isso, tem que fazer. E a orientação é isso, né? Exato. A orientação é isso. Nós não temos que ser bonzinhos. Não é bonzinhos. Bom ou ruim, depende. Passivo. Eu falo, passivo a tudo. Tem intervencionista. Nós temos que ser humanos, ter empatia. Isso que a gente conversou sobre aquele cenário que ela se encontra. Ok, tá. Vamos traçar uma meta. Você consegue fazer? Para o seu objetivo, esse é o caminho. Sim. Até porque temos muita experiência. 10, 15 anos aí. Somando todos aqui, dá. Detalhe, experiência com pessoas tendo sucesso. Somando todos aqui, dá pra aposentar. Dá pra você... Vou aposentar. Vou aposentar. Então, é aquele caminho. Quer ir por esse caminho, você consegue, está disposta, não vai ser fácil. Não quer, pronto, acabou. Então, vamos diminuir essa meta. Vamos realidade. Pé no Eu, chão. pra ser bem sincero, né, eu já até eu brinco, né, às vezes tem paciente que fala, cara, parece que eu vivo sobre ameaça, né, e eu falo mesmo. Tem muito paciente que quer ter resultado, eu falo, cara, fácil, você tá fazendo? Não. Tá treinando mais forte? Não tô. Porra, tu quer hipertrofia, tu não vai fazer o que tem que fazer. Inclusive, eu atendi uma paciente hoje, vou falar o nome dela, Dani Marino, espero que você veja o podcast. Ó a pressão, ó a pressão. Falei, menina, ela vai ficar Isso mesmo. bolada. O que acontece, né? Contando o case dela, que era das antigas. Ela chegou para emagrecimento e hipertrofia. Lindo. Vamos limpar o ambiente, emagrecer primeiro e depois ganhar massa muscular. Até aí tava ótimo. Ela emagreceu bem. Pô, a fase de emagrecimento eu falo que pra mim é uma das melhores, né? Mesmo se a pessoa fizer, entre aspas, um pouco menos de esforço e seguir bem a dieta, ela vai conseguir. Vai conseguir. Sim. Agora, quando você vira o jogo pra hipertrofia, A conversa muda. é outro. Diferente. Cara, demais. ela ficou 6 meses, eu aumentando a dieta dela, ela ficou 6 meses travada e só ganhava gordura. Eu, nega, tá treinando? Tô. Tá treinando forte? Tô. Não é possível, tem alguma coisa errada. Ia lá, montava a dieta de novo, vinha com gordura e não vinha com massa. Aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, eu acho, estou sendo muito sincero com você, não acho não, tenho certeza, você não tá treinando forte. Percepção sua de... está, Percepção mas não é. minha, isso. Isso, a percepção Você dela, faz que a gente esforço, falou. mas não quer dizer que você tá treinando literalmente e só volta aqui quando você treinar melhor. Porque pra mim não faz sentido eu ficar frustrando com você num processo que eu sei que você não tá fazendo. E eu falei, não vou marcar sua próxima consulta. Você quer que marque? Não, pode deixar marcar, tá? Eu vou marcar e nem vou te lembrar, pode ser? Você vem no dia, eu não vou mandar nada. Se você vier, quer dizer que você treinou melhor. Dito e feito. Hoje ela tá aí, foda pra caramba, treina mais forte, aumentou os níveis de treino dela, contratou personal, fez o que tinha que fazer. E a partir dali ela deu resultado. Porque ela entendia que fazia muito esforço. Eu falei, bom, ok, você pode até fazer muito esforço mesmo. Esforço pra comer certo, esforço pra treinar. desgaste. Mas não quer dizer que você tá treinando certo, não quer dizer que você tá comendo da melhor forma Tem possível. gente que trabalha pra caramba e não ganha dinheiro. Exatamente. E tem gente que trabalha E pouco foi milionário. E assim eu consigo, às vezes, virar o jogo.
E é sobre isso, não tem o que fazer. Mas legal é quando você demite o paciente. Você não tá fazendo nada. Ela eu ameacei, foi quase. Tá demitido. Eu tenho um caso interessante, olha só que loucura. Em 2 anos A gente comigo. ama tanto que a gente faz, que tinha gente, por exemplo, que verdade. fazia tudo, a pessoa seguia, não seguia, e falava assim, Danilo, eu tenho que ir aí. Eu falava com a pessoa, olha, você não precisa vir aqui, você não precisa gastar mais dinheiro. Eu concordo. Por quê? Eu falava assim com a pessoa, eu falava assim, olha, me fala o que tem de ruim na sua dieta, eu vou consertar pra você aqui, você vai extrair o potencial dessa dieta pra você poder não ter que gastar mais dinheiro. Você não precisa, você tem um potencial, uma dieta boa em mãos. E aí eu fazia isso várias vezes, só que eu descobri uma coisa há pouco tempo atrás. O que acontece? Teve uma menina que, cara, ela tem muita dificuldade. Já tem 2 anos e meio, mas a dificuldade dela é de ambiente, é uma coisa que a gente vai comentar aqui, qual que é, de onde a pessoa veio. E aí eu fiz durante a minha vida inteira, eu fazia isso pensando na pessoa, pra pessoa não ter o gasto. Ok. Aí essa pessoa, ela pegou e falou assim comigo, não, Danilo, eu quero ir aí. Aí eu falei assim, não, perfeito, vamos ir. Aí beleza, a gente fazia e, cara, ela ia, voltava e voltava. E ela não tinha o resultado sempre que eu esperava, mas um dia ela virou pra mim e falou assim, Danilo, vir aqui pra mim é muito bom. Porque eu falei assim, eu tô chateado porque você não tá tendo resultado. Ela, não, Danilo, vir aqui pra mim é muito bom, porque se eu não viesse aqui, eu já tinha desandado já há muito tempo. E outra coisa, eu estou aprendendo no meu tempo. E aí eu parei pra pensar, eu falei assim, gente, olha que loucura. Quantas pessoas eu falei que não precisava vir e que, na verdade, o que ela precisava, na verdade, era vir só dela poder conversar, Sim, ter ambiência. acesso e trocar um planejamento que seja sem ser o online, ter, né, essa emoção de estar ali com a pessoa. Conexão. Eu falei assim, gente, olha só, pensando nas pessoas, às vezes eu fiz mais mal do que bem. Por quê? Escutando o relato da pessoa de falar assim, não, Danilo, estar aqui no seu ambiente, estar aqui, é a única possibilidade que eu tenho de eu melhorar, porque eu realmente tenho dificuldade. É porque muitas das vezes não faz sentido pra gente o paciente ir sem ter resultado. Mas não é só o resultado físico, né? É o resultado, muitas das vezes, mental, comportamental. O que ajudou na casa dele? Nossa, eu melhorei isso, eu tô melhor lá. Mulheres, né? Vocês ditam o ritmo da casa, não tem o que fazer. Tá com mais energia, maridão fica feliz. Libido aumentou, você tá doido, maravilha. E por aí a gente vai. Quem que não fica feliz assim? E muitas das vezes não isso aí. emagreceu. Não, e a E pessoa... não ganhou massa, não aconteceu nada. Mas ela melhorou um ambiente que agora tá pronto pra que isso aconteça. Você É verdade, meu individualiza, né? O Danilo tá falando, você individualiza. muitas vezes, você falou que não... as opiniões que a gente complementa. Solta. O que acontece? O modelo que eu tracei lá. Pessoa eu vejo sempre. Estava marcado, remarcou, desmarcou. Eu vejo a agenda, principalmente quando desmarca. Eu busco entender o que aconteceu. Ela, eu não segui. Eu falei, olha, remarcar só vai adiar o problema, a resolução do problema. Aí eu viajei, sabe? Eu busquei fazer isso porque da gente conseguir recaptar, a pessoa não recomeçar do zero. Ela fica com vergonha. Eu não queria ir, tô com vergonha. Eu falei, não, você não tá aqui para ser julgado. Vamos avaliar todos os outros pontos. Você comia fora besteiras 3 vezes na semana, o que ela considera como algo errado. Comeu 2. Perfeito. Pontinho. Tô dormindo melhor. Outro ponto. Dormia 4 horas, tá dormindo 5. Ok. Evolução. Meu intestino. É muito comum o intestino, né? Principalmente mulheres. Melhorou. Outro. Que ela não consegue enxergar. Ela só enxergava o quê? Emagrecimento. Igual uma pessoa que quer perder gordura, às vezes tá até com um percentual mais baixo, só que ela só vê aquilo. Aquele flanco. Só o Mulheres defeito, têm... só o Mulheres... em geral. Só vê aquilo. Nossa, mas eu não melhorei nada. Por quê? A gente sabe que em algumas regiões é difícil conseguir. perder. Super. Então, se quer parte hormonal, enfim, cardio. E só dar uma pausa do que você tá falando aí, só dar um adendo aí. Muitas vezes a mulher não entende, igual o Danilo trabalha com as meninas que fazem 100% de treino de dieta. Isso é verdade mesmo. Ele consegue modular o ambiente. Às vezes a gordura que ela tem não é a gordura que ela fez excesso e comeu errado, é uma gordura de proteção. Ela tá num ambiente tão apertado, tão estressor que ela tá fazendo tudo para dar certo ali, que é uma gordura de proteção. Pode continuar. Aí entra o quê? É a privação de sono, porque ela tem que cumprir a meta de 2 treinos no dia. É 1 hora de cardio, 2 à noite, só que ela não dorme. Justo. Se a pessoa tem um ciclo circadiano bem regulado, ok, não tá tendo muito estresse, tá com a vida tranquila, não tem 3 meninos pra criar. Tipo, Não tem um ciclo menstrual fazendo Não uma tem um orquestra probleminha. maluca. é um ciclo menstrual regular. Um trabalho. Aí entra endometrio, tudo. Enfim, aquele problema que ela é extremamente difícil de tratar. Ela não consegue, porque é filho, enfim. E aí o que acontece? Perdi o time.
Aí, Foi mal, vamos lá, volta. Vai voltar. Uma coisa é o seguinte, cara, objetivo, tem uma coisa aqui, gente, que é principal, que é o seguinte, objetivo todos vocês têm. Justo. Vocês têm metas, vocês têm objetivos ousados. Eu falo que hoje em dia a pessoa chega, eu sempre pergunto pra pessoa, falo assim, olha, qual corpo você quer chegar? E é muito engraçado, elas pegam o topo da cadeia alimentar da mulher que tem genética, que vive pro corpo, que vive isso. Ela assim, não, eu quero ser igual essa mulher. E, tipo assim, ela é a referência a nível Brasil, mundo, se for colocar. Aí eu falei, não, perfeito. Agora é o seguinte, e abaixo desse nível, qual que você tem? Eu discuto muito isso. Quanto maior a distância de uma pessoa tem do objetivo, sabendo que ela vai demorar, qual que é o tempo para ela poder chegar lá? Ela sempre escolhe o topo. Aí o que eu faço? Eu falo assim, olha, você sabia que quanto maior a distância de onde você está para o seu objetivo, sabendo que para você poder chegar lá, você vai ter que trilhar tudo que essa pessoa trilhou, porque você não é mais especial que ela. Isso faz com que as pessoas se sabotem. E eu falo com ela, falo assim, olha, dentro do seu ciclo primário, dentro de quem você conhece, da sua academia, tem alguém lá com um corpo muito bom? Tem. Aí, geralmente, o que é uma referênciazinha, eu falo assim, eu quero saber quem que é. Aí eu pego e coloco com ela, olha, a sua meta vai ser aqui. Qual que é a diferença do seu corpo para esse corpo aqui? Tem menos gordura e tem mais massa muscular. Vamos trabalhar, então, com menos gordura, para você poder aprender a perder gordura e aprender a não ganhar essa gordura de novo. Isso. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou segmentando. Eu tenho uma dificuldade também hoje em dia, sabe o que é? As pessoas, elas só olham pro resultado sintomático no espelho. Sim. E às vezes falam assim, ai, Danilo, não aconteceu nada. Eu falo assim, como não aconteceu nada? Antes você saía no final de semana, você comia igual uma capivara, agora você não come. Antes você acordava retido segunda-feira, agora você não acorda. Antes você acordava cansada várias vezes e dependendo do seu ciclo menstrual, você acordava ainda mais cansada ainda, o que fazia você comer um monte de coisa. Eu, como seu orientador, eu sou sempre muito transparente. Isso. Eu falo assim, eu como seu orientador, eu vejo um zoom out na situação e o seguinte, o sucesso para ter resultado sintomático no espelho, ele é pago antecipadamente melhorando todos os sistemas. Por quê? Você muda uma ideia e muda um raciocínio da noite para o dia. À medida que eu te explico uma coisa, você é capaz de mudar um comportamento seu. Sim. Só que é o seguinte, a mudança de corporal, que envolve o que quebra de tecido, construção de tecido, existe um tempo fisiológico para isso. E outra coisa, você faz por onde, mas querendo ou não, você tem várias ações que vão fazer você voltar casas para trás. Então, o resultado ele tem que ser generalizado. Por isso que eu gosto de fazer muito, sabe o quê? Eu falo com as meninas, agora eu dou a instrução, eu falo assim, agora eu vou te ensinar o que eu pensei para poder te falar isso. Por quê? Porque eu quero que ela tenha a visão do orientador. E aí sabe o que acontece? Ela consegue ver. É difícil. Elas voltam várias vezes. No final é sempre o espelho. Sim. Mas eu falo assim, você está evoluindo sim. E aí é muito engraçado que até a pessoa entrar num flow, claro, quando ela vê o resultado no espelho bonitona, aí ela fica muito satisfeita. Mas é explicar o processo, né, gente? Eu acho que pra gente aqui, ó, e detalhe, a gente começou o podcast com o pressuposto que todas as pessoas que a gente vai estar discutindo aqui no ambiente têm uma dieta perfeita em mão. Sim. Pra vocês poderem ver o que faz diferença. Explicar o processo é uma coisa que me ajuda bastante. E teve até uma paciente, antes de começar o podcast, antes de até começar a almoçar, ela mandou as fotos pra mim, eu fiz um antes e depois dela. Na hora que ela já mandou as fotos, ela mandou um áudio assim, Nutri, não vi nada de diferença. Eu já tinha visto a diferença, ela não viu. Porque ela tava nos mínimos detalhes, a papada é menor, a cintura melhorando um pouquinho, coisa boba. Tem 30 dias que ela recebeu um protocolo, 30 dias que eu tô acompanhando ela, a gente trocando algumas figurinhas ao longo desse tempo. Ele mandou a foto, eu peguei os detalhes, fiz um antes e depois pra ela e mandei. Ela falou, Nutri, ainda assim não consigo enxergar os resultados. Mas, na hora que ela me falou mas eu acho que eu entendo o porquê. E eu já tinha comentado com ela na consulta. Eu entrei na academia faz 2 semanas, justo, e comecei a seguir a dieta tem 3 semanas. E mesmo assim furei a semana passada quase que toda. Aí eu aprendi com meu irmão Danilo e já usei eu quase me vi Danilo falando. Eu falei, pois é, então você teve o resultado que você mereceu perante aquilo que você fez. Que foi quase nada. Quando eu vi, eu falei, não, falei, lascou. Só que o bom que você... Não, mais legal, eu fico na sala do lado, que a gente atende junto, no mesmo clínico consultório. Aí tem a hora que Um você saldo tá... de 0. Não, tem hora que entra um paciente assim e ele fala assim, uai, você não fez nada, não? E essa gordurinha, investiu quanto nela? Porque tá de sacanagem. Mas foi realmente, eu complementei pra ela, né? Eu falei, ó, então, você já sabe onde é que errou, onde falhou, a gente já sabe onde é que vai consertar. Bora, mulher, acelera. E é isso aí. Até a narrativa, né? Igual você deixar um tom mais leve, a pessoa até assim, ela tá tensa de voltar na consulta porque teve um saldo de 0.
Não, 0 não. Foi 20%. Não, só que se a pessoa Foi se esforça, ela 20%. acerta e erra, cara, Porque jogo. se ela conseguiu É perceber onde errou, Foi pronto, vantajoso demais. perfeito. Se ela consegue enxergar onde ela errou, pronto, ela não vai errar mais. Justo. Pelo menos aquele, ponto. Eu falo para as meninas o quê? Eu falo assim, cara, você nunca vai ser boa em alguma coisa que você nunca foi ruim. Eu falei assim, tudo que eu sou bom hoje em dia, eu já fui muito ruim. Já errou. Eu falei assim, todas as minhas alunas que são boas em alguma coisa, elas foram muito ruins, mas elas tiveram o quê? Elas acordaram para acertar. Ótimo. Eu falo para todo mundo, eu falo assim, uma coisa, né? O orientador seu, gente, ele não tá aqui para te julgar. Muito pelo contrário, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, né? Eu falo, olha, existe uma hierarquia aqui, eu sou o seu orientador. A maneira que eu vou te tratar não vai ser a maneira que outras pessoas vão te tratar. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que identificar onde você tá e tenho que te jogar para fora da sua zona de conforto. Eu tenho que entender qual será a dor do esforço que você vai aguentar, porque eu não posso apertar demais, senão você sai entre meus dedos, mas também não posso te deixar solta demais. Então, a relação que a gente tem aqui é de orientação e outra coisa, eu não estou aqui para poder te julgar. Justo. E muito pelo contrário, na verdade, quando você me fala uma fragilidade onde você erra, eu sei qual a habilidade que você ainda não tem, qual o conhecimento que eu tenho que te passar. Então a nossa relação é de extremamente transparência, porque é na lacuna do seu erro que eu vou atuar, uma vez que você tem em mãos uma dieta que te abraça. Justo. E aí, na hora que eu tenho essa narrativa, você comentou muito, né, sobre essa questão. Eu tenho estudado muito sobre storytelling, sobre narrativa, e eu descobri o seguinte: antes de eu, até mesmo de eu falar alguma coisa para uma aluna que eu quero que ela faça, eu crio a narrativa já encaixada na vida dessa pessoa para ela poder me escutar e falar assim, cara, além de fazer sentido, ele tem razão. E a narrativa é a vida dela, né? Que você tá pegando ali e mostrando pra ela. Exato, que a gente conhece o nosso paciente, né? Eu falo que a gente se envolve tanto que a gente fica ali. A gente, Fica assim, próximo. o pessoal não entende. A gente quer o sucesso da pessoa, né? A gente quer que ela tenha uma resposta. Então, você torce pelo resultado dela, você quer acompanhar, você elogia, você faz as análises do que a pessoa tá tendo. A própria Vans falou assim, e a pessoa que treina 2 semanas e faz dieta 3 e não conseguiu seguir uma completa ali. Da onde que entrou na cabeça dela que ela tinha que ter um resultado ultra mega mensurável? Entendeu? Eu já tive pacientes que eu falei o seguinte, olha, você fez tanta ação terapêutica errada com o teu médico, que o médico acompanhou, botou tanto fármaco, ferrou tanto, que às vezes acontece isso também. Se a pessoa faz um uso ferramental, por exemplo, você quer desparafusar uma chave Phillips com a chave de fenda, aí não encaixa. Falou. Aí você fica girando, o que acontece? Você desgasta ela. Agora nenhuma chave desparafusa. Então o que acontece? Se a pessoa faz uso de ferramentas erradas, ela também fica alterando o metabolismo. Sim. E ela usou diversas coisas ali com o médico, eu falei, olha... Até corrigir é difícil. Não, eu falei pra Uma ela. idade isso. Eu virei e falei pra ela. E ela hoje, fisiculturista, depois de 50 anos, tá? Começou a fazer dieta com 47. E o que acontece? Eu falei com ela, olha, você pode demorar de 6 a 10 meses para começar a modificar o seu físico. Você está disposta a fazer o processo mesmo sem enxergar resultados? Tô, né? Eu continuo do jeito que eu tô, eu tento sair daqui. Linda. Ou seja, Mas você parar não acelera o processo. mas aí ela com 6 meses começou a ter resultado, começou a treinar, só queria trabalhar em algum lugar que desse para ela ter folga no almoço, ou antes de trabalhar, ou depois do trabalho para treinar. Começou a ficar focada, trabalhava como fazia um bico de salgadeira no final de semana, ou seja, tinha uma dieta toda alterada ali, comia muita gordura, começou a ter consciência. Bicho, a mulher, ela mudou o jogo da vida dela nos 47, ficou feliz, ficou bonita, até separou, né? Separou do marido. Depois Acontece tá bonita. muito. Pela primeira vez na vida, ela se viu como ela queria se ver bonita. Ela quis viver a vida dela. Ok. E era que alguém Isso também que dá valor. Isso acontece bastante. A gente Acontece vê, né, muito. transformação nas mulheres. Homens e mulheres, quando o casal, um evolui, vai ver como que o comportamento é importante, como que o ambiente. A pessoa, até o casal, o homem ou a mulher, Sim. como que certos ambientes, até parceiros, não fazem parte mais daquele hábito de comer final de semana. E a pessoa não quer vir junto, acontece muito. Já vi vários casos em consultório. Quando um evolui, começa a se cuidar, que não é para menos, e o outro não quer se cuidar. Não evoluiu ainda. Infelizmente acontece. Aí nós entramos para tentar captar os dois, Mediar. aquela conversa todos juntos ali. Aí envolve individualidades dos dois, de ambos, né? Que às vezes tem um problema que é difícil tratar. E aí, um evolui no seu tempo, mais rápido ou não, e o outro bem lentamente. Aí cabe a compreensão dos dois, sabe? Então, isso acontece demais. É algo... São muitos pontos, né, pra gente... Isso. Essa olhar. questão, né, do ambiente, gente, isso acontece todas as vezes que você
como um casal, decide mudar alguma coisa na sua vida, você tem que atualizar a pessoa que está do seu lado, que primeiro você está mudando para algo novo. Eu vejo também que as pessoas têm um preconceito muito grande perante experiências passadas. Sim. Você tem que pensar sempre o seguinte, gente, quando você busca algo novo, a sua experiência passada, ela ficou de memória. Você vai procurar algo diferente do que você viveu para você poder ressignificar e entender que funciona. Se tem outra pessoa que faz e funciona e você foi bem indicada, por exemplo, é você entender, nossa, o que eu fiz no passado deu errado e agora eu vou fazer o novo. E aí uma das coisas que eu instruo demais, eu falo assim, olha, à medida que você começa a seguir dieta, se alimentar, se sentir bem, ter energia, melhor qualidade de sono, a sua vida ela vai melhorando em todos os pontos. E à medida que você vai melhorando e aquilo vai te fazendo bem, a pessoa que está do seu lado, ela tem que te acompanhar. Senão, uma pessoa mira para um lado, outra para o outro. Vocês vão entrar em divergência. Então, você vai fazer o diálogo. Algumas alunas minhas, elas falam assim, ai, Daniel, mas ele não segue e fica botando pressão. Eu falo assim, para de botar pressão nele. Você não tem que botar pressão nele. Você vai simplesmente o quê? Fazer a sua parte. Sempre quando você for fazer uma refeição gostosa para você, você vai convidar ele, porque as suas refeições são gostosas. Sim. Você vai fazer a sua parte e vai sempre comentar com ele o tão bem você está se sentindo, porque ele vai ver você mais feliz, ele vai ver você comendo bem e, naturalmente, ele vai entrar no seu jogo, no seu Exato. mundo, por te admirar e ver que você está se tornando uma pessoa e você vai sinalizar para ele. Nossa, eu tô mais feliz, eu tô isso. Sinaliza as coisas boas que a boa alimentação te traz, mas não culpa ele de comer errado, não. Ele come do jeito que ele quiser. E aí, naturalmente, as coisas acontecem. E no início, é porque elas tentam, né? Eu falo, na medida que você vive alguma coisa muito boa, o que você quer? Você quer a pessoa do seu lado vivendo. E aí, muitas vezes, pensando no bem, o tiro sai pela culatra. Ai. Um tiro no pé. O que eu mais recebo no consultório é o marido de alguma paciente que tá indo muito bem, mas às vezes ele não queria estar ali. Ele fala, cara, eu tô vindo aqui porque minha esposa marcou com você, Então, quando e me é assim, fechou e lascou. sou bem direto. Fala assim, cara, você quer começar? Ela fala, então, nós nem começamos aqui. Eu peço a esposa, pego. eu peço a esposa, fala assim, vou falar pro meu marido vir aqui. Ele quer vir? Se ele não quer... Se ele não quer, não marca. No dia que ele marca, quiser, eu também tô falo. disposto aqui. Acontece muito falo. na internet da mulher, por preocupação com o marido, que não faz consultoria comigo, me chama. Aí, beleza. Hoje em dia, eu assumi o departamento de venda para eu poder aprender muitas coisas. Aí eu falo assim, mas com quem que eu falo e tudo mais, converso. Ela assim, então, eu tô procurando pro meu marido. Aí, só do fato da mulher estar procurando pro marido, aí eu tenho que identificar o porquê. Por quê? Falo assim, beleza, mas qual que é o perfil do seu marido? Aí tem mulher que cuida realmente muito do marido, porque o cara tá trabalhando muito. Sim. Perfeito. E aí, a primeira pergunta, eu falo assim, olha... Ele quer, é o que você falou. Tanto que tem mulher que fala assim, não, eu vou pagar pra ele. Eu falo assim, não adianta. A liberdade tem que ser paga. Ele que tem que pagar, ele tem que fazer. E detalhe, você vai fazer o seguinte, você vai pedir pra ele conversar comigo. Por quê? Porque numa chance de ter sucesso, primeiro, não é você pagando pra ele. Eu sei o que você deseja. Eu ainda falo assim, olha, é muito bonito da sua parte. Muito bonito da sua parte como mulher, entender que o que o seu marido tá vivendo é um processo degenerativo, mas porque ele trabalha muito, ele dá raça em outras coisas. Só que é o seguinte... Pede pra ele conversar comigo. Justo. E aí, sabe o que acontece quando a pessoa vem conversar comigo? A primeira coisa que eu falo pra pessoa é o seguinte: eu falei assim, olha, eu não sei o que você já viveu até hoje pra você poder pensar o que é ser orientado, mas o que eu vou fazer aqui com você é completamente diferente. E aí eu entro no universo da pessoa. Porque na chance da pessoa querer mudar, eu mostro pra ela o seguinte: eu falei assim, olha, você trabalha muito no trabalho? Você, querendo ou não, deixou a saúde de lado pra poder trabalhar, pra poder fornecer ali conforto e segurança pra sua família. É importante, não é? E se eu te falar que com uma boa alimentação você vai trabalhar muito mais? Que você vai ter disposição, né, você não vai chegar em casa estressado, porque o seu trabalho é estressado, você vai ter tempo pra você poder escutar a sua mulher. Você vai ter mais tempo de qualidade com ela. E se eu mudar esse viés e falar que você vai ter mais organização no seu tempo, você vai ter mais tempo para trabalhar. E aí, nesse primeiro momento, eu falo assim, eu quero que você pense. Porque tudo que eu te apresentei aqui para você é novo. Você vai sentar com a sua esposa agora, com as informações que eu te dei, e vocês vão tomar a decisão juntos. E eu te dou a certeza. Eu quero que a pessoa entre no modelo de negócio. Eu falo assim, eu te dou a certeza. Se você entrar aqui, você vai viver o que você ainda não viveu e o seu corpo ele vai funcionar muito melhor. Você vai começar a cuidar de você. Dani, tem um ponto também, é forte algumas frases, né? Todos homens, igual esse caso, provedores, trabalham pela família. Eu prezo muito por isso. Pra mim, são os que mais precisam da gente, inclusive. Sem dúvida. E o que eles falam? Nossa, faço tudo pela minha família. Tem um caso... Você morreria pela sua família? Você morreria pela sua família. Aí ele fala assim, mas você viveria pela sua família? Viveria? É isso que eu ia falar. Então, a pessoa começa a refletir. Fala assim, cara, se você morreria pela sua família, né? Mas e viveria por ela? Aí não, Como? né? E aí, de esforço. Exige um esforço que aquele homem ele vai ter Todo que... paciente gordinho, eu solto essa. Não, isso é forte. E aí tem que pensar muito nisso. Eles não pensam.
muitas vezes, que tá 20 anos trabalhando naquele ritmo frenético. Aí aquela gordura visceral aumentada, cortisol alterado, tudo, trabalho de turno, enfim. Não, e esse cara, eu admiro ele porque ele dá raça. O corpo dele não era pra funcionar. Não era pra funcionar. E o cara tá funcionando. E continua. Porque essas pessoas, falei, cara, você tem uma motivação absurda que seu exame, você tá com uma glicada alta, uma glicemia elevada, texto baixo por gordura abdominal. Cara, sua motivação é acima da média, que seus exames, B12 baixa, gastrite, tudo que eu imagino. Era tudo pra dar errado e eu Tudo sei pra dar errado, cara. Funciona. Você tem uma motivação. Eu mostro pra ele como que ele é foda. Essa é a palavra. Eu falei, cara, eu admiro muito isso, valorizo. Que bom ter aqui comigo. Não era nem pra você estar aqui. Vai. Não, eu falo, E ainda friso que vai explodir se continuar. Cara, Não, aí eu falo, cara, nossa, como que você acorda de manhã e vai trabalhar? Você é um herói. Aí o cara dá uma cremejada, assim, ó. Mas eu falo, eu fico feliz de ter essas pessoas. Sim. Muito feliz. Falei, cara, essa é a minha meta de vida, mas tá faltando uma coisa aí. Também faço isso pela minha família, tudo. Você se cuidar. Porque daqui 10 anos, a chance de você estar aqui é reduzida. Gordura abdominal, pega o caso. Você vê, às vezes, idoso obeso, raramente vê, mas com 15 medicamentos. Falei, essa é a realidade que você quer. Você não vê, sabe por quê? Porque já morreu. Já morreu. É isso mesmo. Essa é a realidade. Exato. Quando ele começa a enxergar, assim, é um choque. Sim. Falei, cara, não vai ser fácil. Você não pode parar a sua vida, mas sua motivação é muito alta. Falei, cara, isso é surreal. Então vamos usar essa energia que você não tem, quase não tem. Canaliza aqui. Vamos resolver esses problemas, corrigir os exames. Falei, cara, o céu é o limite. Falei, ele vai evoluir muito. Quando eu recebo, né, até foi algo que eu falei aqui pra vocês no início, quando eu recebo o paciente que ele fala pra mim assim, eu tô aqui porque minha esposa quis, eu viro o jogo em cima dele. Eu mostro pra ele que foi importante ele estar ali, que é importante ele estar aqui comigo, porque a esposa é a cuidadora e auxiliadora. Então, muitas das vezes, quando ela marca pra ele, mesmo se ele querer estar naquele ambiente, ela abriu acesso pra ele àquele ambiente. Vou lá prescrever exames, vamos identificar onde é que estão os problemas, converso muito com ele. Muitas das vezes a consulta eu não montei dieta, eu não fiz nada. Eu conversei com ele de homem para homem e mostrei pra ele a realidade. Hoje, antigamente, eu até pensava mais assim, conversa comigo primeiro, não, deixa ele vir, deixa ele entrar no meu ambiente, que aqui no meu ambiente eu vou assumir o controle e vou mostrar pra ele o que ele precisa, onde ele está e por que ele está aqui. Porque tem alguém preocupado com ele, mostrar para ele onde estão essas preocupações perante o nível da esposa dele, mostrar nos exames onde estão as outras preocupações e que essa máquina que é linda e está funcionando, uma hora pode parar. Mas o problema é se ela parar de vez, né? Não adiantou nada tudo que ele fez. Eu sempre pego a isca. Se tá aqui, tu vai ter que fazer alguma coisa. Eu costumo fazer isso mesmo. Eu preciso de um grau de conscientização. Mas eu falo assim, cara, é a oportunidade que a gente tem, primeiro, de eu te mostrar como é que funciona o meu trabalho, que é diferenciado, e assim como de todos nós aqui. E por quê? Porque a gente quer que a pessoa entre no nosso ecossistema. Sim. Eu falo, o Juliano é que é o mestre. O Juliano sempre fala, velho, é BO, é resolver BO. Eu quero pegar o cara BO e resolver e o quê? Destrinchar a pessoa e falar assim, você tá cheio de problema. Perfeito, velho. A gente ama o problema. Porque atrás do problema e da solução dele tem a habilidade que você ainda não tem, que você deve desenvolver para você poder viver mais. E uma coisa que é muito interessante, que eu vejo, que já foi comentado aqui várias vezes, é o seguinte, qual que é a dor do esforço que você vai enfrentar em cada etapa? As pessoas, muitas vezes, que estão vivendo por rumo, elas não têm dor do esforço. E a primeira coisa que eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha, a sua dieta inicial, qual que é a dor do esforço da dieta inicial? Eu falo com ela, a dor do esforço vai ser você ser organizada, você ter previsibilidade, você ter isso, isso, isso. Eu comecei a descrever quais são as dores do esforço da etapa para a pessoa poder entender o que ela vai enfrentar. E aí eu vou o quê? Eu vou jogando isso e quanto mais a pessoa me cobra, eu mostro para ela, olha, você está me cobrando mais. A dor do esforço que você já não estava cumprindo, eu vou ter que colocar mais dor do esforço. Você vai aguentar? Sim. E aí eu começo a destrinchar isso passo a passo. Eu gostei do que você trouxe aí, porque é o seguinte, você traz o tempo todo que existe a imputabilidade de esforço e responsabilidade no paciente. Você dá orientação. É um termo muito, que hoje foi banalizado, que é o de coaching. Que é um termo que, na essência dele, ele é bom. Mas no marketing, ele banalizou. Isso é o Brasil que coaching, fez essa bagunça total. Não, mas Ou todo mundo achando que é especialista também, né? É foda. É que é americano lá, que o Pablo Marçal gosta, esse Ted Robbins. Que cara ali, entendeu? Que ferrou o guru. Mas assim, se você pegar o coach mesmo, tanto é que a galera que é fisiculturista, ele tinha um coach. Que é o cara que falava tudo que a pessoa tinha que fazer, o que não deu certo e o que deu errado, é a pessoa que analisa e que te orienta. É um orientador. Né? Mas você fala, você é seu orientador. Aí não, mas você é seu coach. Aí é legal, né? Vende. Né? Mas agora sim. Eu já fui julgado várias vezes. Agora você virou coach. Eu falei, eu virei o que a pessoa precisa saber. Não, pior é quando a pessoa tem de coach, né?
ela foi coachada do coach do coachado. Eu falo assim, gente, você é coach de tanto que você se esforçou, de tanto que você viveu, de tanta experiência que você tem, e aí você está apto a Mas guiar assim, pessoas. olha só, o coach ele tem que vir a partir do entendimento de que a pessoa tem experiência Ótimo. prática. Tanto é que tem um monte de cara hoje que não tem shape nenhum aí no mercado, não vou citar nomes, porque o cara já teve, ou às vezes não teve, mas tem um conhecimento e experiência absurda. Ele consegue te levar. Não é uma instituição que vai te dar um papel Não. e fala assim, agora você é Tem coach. que ter. Mas olha só, O coach é o professor. Mas olha só, você trouxe essa parte da responsabilidade. E quando você pega o profissional que a gente tem, eu sempre vou bater na tecla ali, que eu já acreditei na solução dessa galera para as dores do paciente e não da minha conta financeira. Mas assim, a galera que quer ir pro high ticket. Eu até brinco, né? Tem uns que não gostam, que eu falo assim, né? É o nutricionista café com Deus Pai. Por quê? Porque o cara que promete tudo é o que traz sobre si a responsabilidade e a ação Da comportamental. pessoa. Eu vou te fazer. Você não pode, cara. Até assim, o juramento de Hipócrates, velho, para medicina serve para nutrição também. Você vai tomar conta daquele ser humano. Sim. Você não toma conta, você toma conta do ser humano ali. E você tem que entender que às vezes vai ter gente que não vai ter resultado. A Perfeito. pessoa vai esforçar, mas você tem que conseguir, você tem que acolher ela. Cara, uma... E não Agora- fazer promessa Avisa. da pessoa. Agora eu vou... Parei. Vai, Não, Edu. conclui, pô. Não, depois você conclui. Não, e nosso papel também, até quando não dá, nós não temos que ser... ter um acompanhamento, ser 100%. Tem pessoas que não estão no momento. Exato. Tá certo. E Exato. nosso papel também, na vida dela, futura, para ela ir para um outro, imagina que teve um que foi no Danilo. Pô, não foi. Aí foi pro Juliano ali, fluiu. Mas não foi porque o seu protocolo, aquela conversa, não evoluiu. Foi porque a pessoa não estava naquele momento, ou ela achava que estava, para a realidade. Por mais que a gente tenha ferramentas, acontece com todos nós, todos os profissionais. Isso de sempre 100%, nós vamos resolver sempre. Então, talvez nós teremos um papel, uma pequena parcela ali, ó. Ela precisava de ouvir isso nosso, pronto. Ela nunca mais vai esquecer. Ela foi em outro, perfeito. Eu fico feliz também quando ela lembra, não, aquela vez, mas eu fui, rodei e voltei. Acontece muito. Eu fico muito feliz ela lembrar aquela sementinha que a gente plantou ali, nós temos que fazer isso também. Sim. Não é só... Eu vejo o nosso trabalho, todos nós aqui, pô, a gente conseguiu, evoluiu, talvez não voltou, tudo certo, mas futuramente ela pode retornar. Quando acontece isso, ela, pô, tá valendo a pena. A gente tem aquela... Ela lembrou do que a gente conversou, Ela volta mais madura e você também. volta mais madura, nós já estamos mais maduros, e aí Sim. ela consegue progredir. E isso é fantástico. E nosso papel é esse também. Quando eu te conheci, Titã, eu não esqueço, olha só, ele comentou isso aqui, era algo que eu já tinha anotado aqui para poder comentar. Quando na primeira conversa que a gente teve, e você chegou para mim e falou assim, olha, às vezes a pessoa me procura e eu faço a minha parte e para a pessoa talvez não tenha sido suficiente, ela não consegue ver o resultado, só que eu sei que eu participei da formação dela e ela vai encontrar outra pessoa que vai conseguir fazer muitas vezes o que eu não consegui aqui em certas partes, mas eu tento gerar valor para ela sempre. Então, olha só, gente, o lado humanitário que a gente tem de compreender que quando eu falo a dieta é um passaporte que cada um de nós aqui como orientadores, por completo, entendendo você como um ser humano, tem para poder entrar na sua vida. E eu comecei a fazer muito isso. Eu falei assim, cara, olha só, essa pessoa que tem muita dificuldade de seguir dieta. Aí sabe o que eu penso? Eu falei assim, onde que eu posso gerar valor para ela? Aí eu mostro para ela, falei assim, olha, a dor do esforço sua é essa aqui, vamos trabalhar ela. Mas o seguinte, eu quero mexer no seu sistema de sono. Às vezes ela nem precisa de dieta. Hã? Ela não precisa de Sim, dieta. Às tem vezes. pessoas que realmente não precisam. Ela não precisa. Ela precisa de organizar as escolhas. Sim, organizar as ideias, as escolhas, os ambientes. Estar num ambiente melhor, próspero. E aí eu faço muito isso. Eu falo assim, gente, olha só, a partir de hoje, então, quando uma pessoa me contrata, eu tenho o meu sonho e a pessoa me contrata, eu começo a fazer parte do sonho dessa pessoa. Perfeito. Por fazer parte do sonho dessa pessoa, então eu estou ali presente, tendo o melhor de tudo, que ela confia no trabalho, ela me dá a atenção dela e ela recebe os call to actions que eu falar para ela. Eu começo a perceber o seguinte, qual que é o máximo valor que eu posso gerar dentro da capacidade que ela tem, do ambiente que ela tem, do que ela está disposta a viver, sabendo que a gente sempre vai empurrando, mas quando eu
parto numa barreira, e geralmente o que? A barreira da dieta, eu falo, né? A pessoa vai aguentar viver certas dores do esforço, e ela vai ter ali as adaptações. A partir daí, eu comecei a trabalhar outros sistemas e, cara, começou a dar muito certo. Muito certo da pessoa compreender que não é só o resultado no espelho, ela compreender que ela é um ser humano, que ela tá melhorando, que seja, ela consegue tomar ela consegue falar um não que antes era sempre um sim. E aí ela consegue ver a materialização da orientação como um todo, sabendo que ela é um ser humano completo. Eu não gosto hoje em dia quando a pessoa fala assim, alcance a sua melhor versão. Eu falei, bicho, Seu último Nutri. Eu falei assim, você é a sua melhor versão. Eu falei assim, a versão que você tá agora é a sua melhor, você pode ter certeza. Sim, cara, até então, aqui. Caramba. O que Até você aqui tem que foi a fazer melhor. não é alcançar a sua melhor versão, não. É entender que você hoje é a sua melhor versão, que talvez em um passado você teve melhores comportamentos que depois do que eles foram esquecidos, que na verdade o que você tem que fazer é identificar onde você está, quais são as suas limitações, qual modo de viver você já viveu que é mais interessante para algum ponto e como a gente vai criar essa situação para que isso faça parte de novo da sua vida. Porque o mau hábito, ele não sai da sua vida, ele sai de contexto. Sim. E aí, o legal da orientação é exatamente isso. Qual que é o contexto que a gente cria pro paciente para que ele faça assim, nossa, agora tá mais natural eu fazer isso aqui. Ou seja, aquele negócio, a minha próxima ação correta, ela é quase inevitável. Sim. É isso que a gente tem que proporcionar. Gostei disso aí. Mau hábito não sai da sua vida, ele sai de contexto. Sai. Sim. Eu entendo que tem muitas pessoas que às vezes nem mudam, elas melhoram as escolhas. Pronto. Parei de escolher o que era ruim. Eu atendi os dois, e aí a esposa, né? É muito engraçado. Ele é meu paciente, a esposa ainda não. Aí a esposa foi, aí ela fala assim: não, fala com ele da mortadela. Adoro quando o casal vai, adoro. E ela, assim, ela é toda bom ter fitness. casal. É bom. Ela é toda fitness, e ele era o cara do interior que bebia pra caramba. Rústico. Tem Aí, construtora, esse é bebe bom. pra caramba. Ela assim, porque os Esse é amigos bom dele, entender. Danilo, todos bebem muito. E aí, lá em casa é o seguinte, quarta-feira não tem bebida, não. Aí ele assim, agora eu não tô bebendo quarta, não. Aí ele foi comentando, ele assim, aí ela assim, fala pra ele da mortadela. Eu falei assim, como assim da mortadela? O Danilo, isso adora uma mortadela. Entendeu? É pão de queijo com mortadela toda semana. Cara, e uma coisa, Danilo, só deixa aqui um gancho. Cara, se a pessoa gosta daquela mortadela, eu como desde criança, de manhã. Eu lembro de um caso do Saldanha. Bom, Ele bom, falou um cara, caso, ele é bom. Marcelo Saldanha, nossa, Sei, tinha que dar eu sigo ele, gosto demais. Ele é muito bom. Ele falou, cara, tinha aquele da natação, como que ele chamava? Quem? O atleta? É. Cielo? Ele falou, cara, eu como meu pão, meu misto todo dia de manhã com queijo. Ele falou, cara, nunca deu certo com nenhum Nutri, todos tiravam. Eu falei, cara, você vai comer aquilo. Acontece. Eu falo, fulano, você gosta do... Nossa, é isso que tá errando você? Eu falo, fulano, você E é come... pô picaretagem falar que isso que erra a pessoa. Não é isso. Tem todo o Exato. contexto. Vamos ver o contexto. Às Você vezes é o gosta de sono. você gosta de comer pela manhã misto, pão com mortadela, beleza. Vai facilitar a sua lesão. Tá, continua comendo. Vamos ajustar o resto do dia. Vamos mexer nas outras variáveis, né? As outras variáveis, seu sono, seu almoço, à tarde, à noite, final de semana, continua comendo, pelo amor de Deus. Você não vai tirar. Aí você ganha a pessoa. Justo. Olha, E ela faz, adere, eu falei com ela, eu falei assim, olha, E tem você resultado. gosta do gosto de mortadela, né? Tá, mas é o seguinte, vamos fazer uma coisa. Você gosta de presunto Parma? Gosto. O peito de peru você gosta? Gosta. Mesmo às vezes, Melhora a qualidade. o ideal, eu falei tenta assim, melhorar então, ele. a gente vai o quê? Tem que melhorar. A sinalização não vai ser igual, mas você vai relembrar. E nós vamos criar novas sinalizações para você. De novo, você sai da mortadela na frequência e na intensidade, coloca lá um peito de peru, coloca um presunto Parma, um sanduíche, assim. E melhorar. de vez em quando, vai lá e come a sua mortadela. Sim. Igual o pessoal Perfeito. fala assim, olhando de fora, nossa, é um absurdo. Eu falo assim, às vezes as pessoas viram pra mim, né? Eu sigo dieta, eu treino, eu faço tudo, e eu gosto da minha Coca Zero. Toda vez que eu posto a minha Coca Zero, eu recebo uma mensagem, nossa, mas Coca Zero, eu falo assim, uai, você vive na montanha? Sim. Eu falo, eu faço tudo, eu tenho um patrimônio inteiro. Algumas coisinhas, eu não vou ser perfeito, não. E essa Coca aqui, pra mim, dentro do meu contexto, dentro do que eu sei, tranquilo. não me atrapalha em nada. Agora, pra uma Coca Zero atrapalhar uma pessoa, é porque ela já tá atrapalhada. Então, uma das coisas que a gente Concordo. vê é isso. Qual a progressão, qual o espectro, por exemplo, vamos pegar, o que é saúde e qualidade de vida, você não dá uma pancada no seu corpo maior do que a capacidade regenerativa dele. Bom. Mas tem gente que se você tirar o A e colocar o B, mesmo o B não sendo pela base científica o ideal, pra pessoa é o ideal. Por Ela quê? adere. A melhora é relativa. Perfeito. E ela- Igual, esses dias, né? Carnaval chegando aí, muita gente viajando. O que eu vou comer? O meu pensamento é o seguinte. A pessoa pergunta o que vai comer, indo pra Salvador. Sim. E, cara, já tá indo pro ambiente. Que ferrou! Faz o menos pior, por favor.
Você não devia... Cuidado, Pinho. Esse lado, Pinho. Tipo, o que eu vou comer lá? Pô, já tá num cenário que vai ter bebida, camarote. Aconteceu. Você falando de nutrição? Oi? Tá indo pro camarote, qual que é o sentido? O que eu posso orientar ela? Não morre, porra. Não. Eu penso assim, primeira coisa que vem à cabeça, tá? Ela vai beber. Justo. Falei, ó, vamos garantir pelo menos ali a hidratação, Ok. que vai desidratar, não vai comer. Falei, ó, eu Eu vou pra Salvador, o que eu vou comer? No carnaval, cara. aconteceu. Com amigo, né? Aí, ó, Mudou o assunto. o Danilo saiu, tá colocando ordem aqui. Agora ele saiu, tipo, Tranca aí, ó. Voltou a quinta série, porra. Vamos lá. Vai, concentra. deixou as crianças soltas. Ele tava controlando aqui. O professor saiu, né? Aí aqui. Mas voltando aqui. Isso acontece. A pessoa vai... Assim, ela tá indo viajar pra algum lugar. Falei, pô, ô Lucas, eu quero fazer um passeio pra tal lugar. Beleza, o que se orienta? Fala, então vai pra... Opta por esse local. Agora chega também. Tô indo pra um resort, o que eu como? All inclusive. Fruta. Qual que é a chance? O ambiente molda. O ambiente induz aquilo. Tá vendo toda hora comida ali à vontade. A pessoa não tá controlada. Ela iniciou o acompanhamento agora. Voltando agora, o Daniel chegou. Fica sério, fica sério. Fica sério. arrumaram Você perdeu aqui agora. Quinta série bateu, quinta série bateu. Foi foda. Tem que tomar cuidado com esses meninos, tá? Eles cuidaram bem de vocês, gente. Tava falando aqui, Danilo, igual comentando, as pessoas, as dúvidas que elas têm, né? Essa semana aconteceu, o carnaval chegando. Aí ela chega, Loucura. indo pra Salvador. O que eu como no carnaval? Tá tudo errado. O tiozão tá foda. Ô, Juliano. Mas ela falou o quê? O que ela come no carnaval? Pô, o máximo que eu posso chegar igual, é orientar o hidratação, falando sério que agora não tô conseguindo, Juliano. Não, esse negócio. Mas aqui. Não. Mas as pessoas viram pra mim, outro dia, uma aluna minha, não, Danilo, porque tá seguindo dieta. Aí é meu aniversário, o que eu faço? Eu falei assim, curte seu aniversário, foda-se a dieta. Entendeu? Eu falo com as pessoas, o máximo que vai acontecer é o quê? Você curtir seu aniversário. O aniversário é um ponto no meio de algo que tá dando muito certo. Exato. Uma das coisas que acontece demais, que também a gente falou, né, dessa questão da pessoa não entender da velocidade do que as coisas acontecem. O Juliano tá aqui passando mal. Eu morri. Não dá O que pressão. você lembrou, Juliano? O que você lembrou? Não fala não, que é melhor. Até agora. Não, não deixa eu falar não, que é melhor. Só seguir. Voltando ao contexto carnaval, gente. Larga pra lá, larga pra lá. Ó, tem muito tempo que eu não rio assim. Não, Não, teve um ponto, só pra gente não perder, porque passou, que é o seguinte, que já foi falado aqui por todos vocês, que as pessoas chegam até a gente com uma expectativa que elas vão ter um resultado, Deus. e aí ela vira pra mim e fala assim, ela tá, ai, tô chateada. Eu falei, por que você tá chateada? Ela, porque não aconteceu isso. Eu falei assim, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Por que você achou que ia acontecer isso? Qual que é a sua referência? Eu tenho uma frase que é o seguinte, só acha lento quem nunca fez. Se você nunca fez alguma coisa, como você vai ditar regra de velocidade? Qual que é você tem que ter uma referência. E eu falo assim, qual que é a referência que você tem? A referência que você tem é uma referência real ou ilusória de alguma coisa que foi tentado ser vendida para você? E aí um dos pontos principais que eu falo, né, das pessoas é o seguinte, você está sendo inserido num processo, primeiro, que você nunca fez. De novo, que você não tem um conhecimento fisiológico para entender a velocidade que isso acontece. Você tem que entender que você é inserido num ambiente para poder ter velocidade, só que o seu mau hábito, ele faz com que você derreta o seu resultado, ou seja, é igual juntar dinheiro, a pessoa vai lá e estoura o cartão no final de semana. uso muito essa meta financeira. Não, Boa. ela é... Eu sempre falo muito para meus pacientes, né? Tirando os que são milionários, né? Porque os que são eu não tenho esse argumento. Mas eu pergunto muito, cara, tu já fez seu primeiro milhão? Não. Falta muito? Falta. Sabe o que você tem que fazer? Sei. E você basicamente é uma empresa. Seu físico vai começar a nascer a partir de agora. Você é uma empresa baby, chegou agora. Você já acha que você vai chegar no auge? Você já acha que realmente você vai ter resultado tão rápido assim? Cara, não vai. Você tem que passar pelo processo. Não adianta. Você é uma empresa e você tem a sua missão de prosperar. Só prospera com o tempo. Ninguém vence a longo prazo. Ninguém vai vencer a longo prazo. Pelo contrário, se você andar no longo prazo, você vai vencer. Empilhando o resultado, né? Exato. Exatamente. Empilhando o resultado, é isso. Cara, 1% por mês é lindo.
Em 20 anos é perfeito. O mais importante é isso. Semana passada a gente conversou muito sobre isso, né, Juliano? A gente tava... 100% melhor. Cara, é o que eu falei com ele. O que nós temos que melhorar naquele momento? Sim. A maior dor dela. Ela vai ter uma... A pessoa, assim, sempre... tem uma queixa, sempre. Mas qual que é a principal que ela tem? E trazer uma percepção de esforço, a percepção de resultado. Acho que é isso. O nível de consciência. Tudo tem que girar em torno disso. Quase tudo. Não vou falar tudo, não, que fica muito generalista. Mas, assim, a realidade. As pessoas não têm consciência. Ela tem uma meta absurda. Quem chega, eu quero perder 20 quilos até de 6 meses. É número. Não. Tem que parar com números. Não, eu falo, a pessoa veio pra mim e falou assim, Danilo, eu preciso de números. O que vai acontecer comigo? Eu falei assim, olha, Vamos descobrir. daqui 4 semanas você vai estar melhor. Mas você pode estar pior um monte de coisa. Pode ter um monte de coisa ruim que você melhora e você piora, eu não consigo ver o resultado. Então, esquece. Primeiro, aí eu falo, você vive de corpo? Aí a pessoa assim, mas eu quero estar bem pra tua data. Eu falei assim, você vai estar do jeito que você merece estar. Agora, se você não vive de corpo, porque se você viver de corpo, aí o buraco é muito mais O embaixo. buraco é embaixo. Só que é o seguinte, Atletas. atleta é outra coisa. E aí você paga um preço que você não vai dar conta de fazer. Então, relaxa. Eu falo com a pessoa, você só precisa emagrecer uma vez na sua vida. Faça certo, porque a vida já te mostrou que deu errado. Deu errado. O fato de você estar aqui deu errado. E outra coisa, eu tenho um termo que eu falo, a vontade de uma pessoa de ter o resultado rápido é que mata o processo. É isso. Acontece, sabe como? Na prática, é assim, ó. Isso é direto. A gente insere a pessoa, a dieta tá ótima, a pessoa tá tendo adesão, ela começa a ter resultado. Justo. E tá ótimo. Aí a pessoa vira assim e fala assim, com 4 semanas, vamos tirar mais comida? Eu falei assim, que tirar mais comida? Vai Tá colocar. tudo ótimo, você tá colecionando resultado, a sua dieta tem potencial de ação, tá confortável. Se eu tirar a comida sua, talvez vai dar tudo errado. E, Vai dar, vai não, dar. e detalhe, mesmo a aluna minha de 1 ano, de 2 anos, falou assim, gente, vocês têm tara. Vocês têm tara pra poder acelerar o processo e cair no buraco rápido demais. Então, aí entra um ponto, a pessoa que quer tirar mais, ela perdeu o X, fala, onde você está errando? O que ela está comendo, tendo alguns exageros. Você quer tirar? Então tira isso. Ela, mas eu gosto. Ela quer tirar a comida do dia a dia. Ela recompensa. Ela não quer tirar a recompensa. Mas se você quer tirar, a primeira resposta é sempre assim. Ou às vezes Ela, tem que Lucas, fazer um pouquinho mais de esforço. ela fala assim, eu tô inchada e tal. Você tá comendo, tá fazendo tudo certinho? Tô. E o final de semana? Mas eu tô comendo sexta à noite, não pode, porque eu tenho ritual, ok. Sábado também, domingo também. Falei, qual que é o seu objetivo, sua meta? É essa. Tá. Não tá tão coerente com as suas ações. Você não vai Como tirar, se diz, você não vai conseguir. você não vai tirar seu arroz, feijão, sempre deixo, dependendo do caso que tem algumas estufamento, enfim, algumas intolerâncias, mas assim, a comida do dia a dia, ela não vai tirar aquilo. A galera Qual que é quer o problema? tirar isso. Tem um arroz, por exemplo. Qual que é o problema? Se alguém mostrar, provar, porque há alto índice glicêmico. A gente já sabe que É a índice refeição, glicêmico gente. depende da refeição, da microbiota, capacidade de digerir e absorver. pessoa. Enfim, não vou entrar nessa Se a pessoa tá vindo ganhando peso ou perdendo peso. É o ciclo dela, do dia, noite. Atividade muscular, metabolismo. Metabolismo tem muitas variáveis, isso não existe, já caiu por terra tem muito tempo, beleza. Então eu falo assim, tire, se for, essa refeição. É as 10 long neck que toma, agora Baixa pra 7. bate pra 7, 5. Pega com menos Sabe o que eu caloria. faço? Exatidão. Uma coisa que me ajudou muito é pegar essas ideias, e isso assim, isso foi fundamental, e transformar isso o quê? Eu dou um nome. Roteiro. Não, eu dou um nome, eu falo, a matemática dos 30%. Justo. Aí sabe o que é a matemática dos 30%? A pessoa quer melhorar mais rápido. Eu falo assim, você quer melhorar mais rápido? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você não é perfeito em dieta e ninguém é. É impossível você ser. As pessoas, eu sei que você comete um monte de erro. Você vai pegar e você vai listar todos os erros que você comete e detalhe, essa lista é sua. Ótimo. E você vai listar o quê? O que você tem de acerto? O que de acerto eu já vou ponderar. O que você tem de acerto é isso, 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 isso. Você vai errar menos 30% e vai acertar mais 30%. Ou seja, a sua dieta ganhou um tempo útil aí de mais 4 semanas, sem estresse, porque você já está acostumado a seguir ela. Só que eu falo o seguinte, na hora que você for errar 30%, primeiro, você não erra com uma coisa ruim, você não erra pulando no espeto, você erra com uma coisa que te dá prazer, com comida e bebida. Você erra com algo emocional que faz com que você coma sem você ver. Então, é nesses 30% que você vai atuar. Só que é o seguinte, aí eu comento sempre, é muito fácil, gente, se iludir e achar que depois de um final de semana você vai tirar seu arroz e vai dar certo. Não. Se desse certo, ótimo, mas não dá. Por quê? Porque tirar o arroz é muito fácil. Como culpar o pão é muito fácil, por isso que todo mundo fez. Fazer o Agora, jejum? fazer o jejum é muito fácil. E quem falou que tirar comida
vai fazer com que você tenha uma capacidade de queimar mais gordura do que você comeu no final de semana. Não tem. vai. Por quê? Porque não é assim que funciona. Aí eu falo, você quer atenuar? Você vai manter sua dieta, você vai manter seu grau de hidratação, você vai dormir bem. Só que é o seguinte, faz uma atividade cardiovascular a mais, coloca um peso a mais, faz uma periodização de treinos, faz um esforço a mais. Sim. Ela não vai conseguir neutralizar aquelas 1000 calorias, mas o metabolismo vai melhorar um pouco, até porque o aeróbio, oxidação, enfim. Onde nós entramos? Falamos semana passada, Juliano, Foi. é a consciência daquela caloria. As pessoas têm que ter essa noção. Contar calorias, saber sobre caloria. Ah, eu não quero seguir não papel. Não funciona. Ela tem que saber que, se soubessem mesmo, elas iriam ver que 100 gramas de arroz dá mais 150 calorias, não vai resolver. E aquela coxinha, aquele sanduíche tem 1000. Ah, mas é artesanal. A granola dele tá escrito saudável aqui. Artesanal. Se eu fiz em casa, é e artesanal, ué. integral. Integral. Pô. Aí tem bacon e tudo. Orgânico. Vai ter 1000 e tantas calorias. Se ela soubesse disso, ela iria ver que o arroz, eu sempre falo, olha, tem X calorias, eu mostro. Agora com aquela dica fantástica do monitor lá que vocês deram. Ah, agora você Vai vai pra bem pro mundo. tecnologia. E dá pra mostrar assim, a pessoa lá, X, tabela, TAC, BG, é tudo. Mas assim, o aplicativo, a gente vai montando. Aí quando ela tem essa consciência de que um pão francês, pão de sal, pão de forma, claro que aí se tem comunidades, a gente vai modificando. Mas se ela sabe que uma banana, pelo amor de Deus, pessoal, tem essa da banana tem muito carboidrato. Comam banana. Comam frutas. Então não é uma porção de frutas. Se a gente for pegar tabelas, composição centesimal não, mas tabela das porções, por exemplo, melancia 300 gramas, dá 70 calorias, é 50. Uma banana 80 gramas. Não é aquela fruta que, por exemplo, que é mais calórica. Se a gente for comparar a composição centesimal, beleza. Mas se a gente faz a relação ali, ok. Então, assim, tem alimentos que a gente tem que quebrar isso. Tá na contagem mesmo, ela sabe, não ficar pesando tudo. Mas o bate-papo, a reeducação, conversa. Uma das coisas que eu faço demais, primeiro, as pessoas elas não sabem que existem umas coisas que são calóricas. As pessoas não sabem que castanha é super calórico. Purê de batata. Não, as pessoas não sabem que, por exemplo, granola, tá lá escrito granola saudável. Quantas pessoas eu perguntam, Danilo, mas a granola tá aqui saudável. Eu falei assim, ela é extremamente saudável. Os ingredientes dessa, então, eles são perfeitos, selecionados. Só que é o seguinte, você sabia que 35 gramas de granola, e o pessoal fica ocupando o arroz. Aí eu uso a meu favor. Você sabia que 35 gramas de granola são 2 colheres cheias de arroz, que você ainda falou que era muita comida? Exato. Aí sabe o que eu faço? Eu começo a fazer para as meninas transformarem tudo em arroz e ovo. Porque o ovo pega a gordura, beleza, osso, proteína. e o quê? E o arroz. E se precisar, coloca o resto de frango. Eu falei assim, agora você vai transformar tudo em arroz e ovo. Aí tem umas barrinhas de cereal. Aí a menina aparece. Danilo, essa barrinha de cereal, ela é muito boa. Tá Aí eu bom. falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu já falei, aí ela pega, não, dando trata, ótimo. E realmente, é deliciosa. 450 calorias. Aí eu falo assim, olha, o seguinte, vamos transformar ele em arroz e ovo? E o resto da proteína a gente coloca, isso. Aí na hora que eu coloco, é muito mais comida que tem no almoço dela. E não aguentaria Aquele comer. chocolate que você ensina a fazer lá, 1000 vezes melhor. Não, 1000 vezes Aquelas melhor. imagens que a gente compara ali, super válida. Aquela que coloca ali, é clichê, mas Isso assim, equivale a isso, isso é equivale super válido. Tem hora que a gente tem que até postar mesmo, relembrar. Algo simples, mas pra muita gente... Não, tem que relembrar o tempo todo, porque as Tem que pessoas relembrar. aprendem com repetição. E outra coisa, na hora que você transforma... Eu ensino as meninas a transformar tudo em arroz e ovo. Por quê? Aí ela consegue tomar a decisão. Ela consegue ver o seguinte, falou assim, a aluna minha falou comigo, nossa, Dani, depois que você me ensinou isso, é muito ruim no supermercado. Eu falei, por quê? Ela assim, tudo é muito calórico. a seletiva. Eu falei assim, é exatamente isso que você tem que entender. E outra coisa que o Titã falou aqui que é muito importante. Ô, gente, quando você tem uma dieta que ela faça com que você não belisque, que ela controle os descontroles. Não é que você vai parar de ter descontrole, não, porque é normal ter um descontrole perante emocional ou então algum gatilho, mas não é normal ter sempre. Uma dieta que faz com que você diminua os quadros de descontrole, que você tenha mais controle sobre você mesma, ótimo. Um descontrole que você tiver perante uma dieta muito restritiva, ele mata 10 dias de déficit. Sim. Então, não vale a pena. Por isso que a sua dieta ela tem que te alimentar. Por isso que a dieta com comida, gente... Qual que é a diferença? Qual que é a diferença principal da dieta com comida? Que tem o arroz, tem o feijão, tem o pão, tem o ovo, tem o queijo, tem a fruta. É a velocidade de absorção. Sociedade. E aí, outro ponto também, até porque nós aqui, nós não orientamos uma restrição extrema. Então, se aquela saída dela ali vai impactar. Se a pessoa está restrita ali a 1000 calorias
e segunda a sexta e come 2.000, 3.000 ali, sabe? Vai ficar naquela média semanal. Eu faço média semanal mensal. Eu gosto também dessa ideia. Média semanal mensal. Porque assim, a gente tá vendo contexto, dia, mês, a gente tem considerado a mulher, o ciclo dela, qual o período de descontrole, tudo. Então assim, se a gente faz uma restrição, 1.800 calorias, um exemplo. Faz a calorimetria lá, o cálculo tal, a estimativa, que até porque não tem exatidão, fez um déficit de 400 calorias dia. Pô, se ela fica sábado e domingo ali, comer um sanduíche a mais só com a janta, vai impactar. Porque já aquelas 400 de déficit, por exemplo, pega de segunda a sexta, 2.000. Aí se ela, no final de semana, se ela teve 2 sanduíches, pizza, mas foi só esse e esse. Ok, quanto que deu de saldo ali? Matou, às vezes, tudo que ela fez certo durante a semana. Porque a gente não orientou ela a fazer uma restrição extrema, grande. Até porque... Pra dar qualidade de vida pra pessoa. Dar qualidade de vida e controlar os outros fatores. Então, isso tem que ser conscientizado, trazer pra vida dela, ela ficar consciente. Olha, tem essa caloria. Não importa, é artesanal, é pizza de fermentação natural, que a gente comeu aquele dia, muito boa. Muito bom. Não, e outra coisa, assim, né? O comércio que coloca o nome que você quer ouvir. Exato. Pra você poder comprar. Gente, vocês têm que comer comida. Comida, enche o pandu de comida, pega a saciedade. Eu duvido Quando que você vai em querer comer outra coisa. restaurante Que eles colocam assim na parte de carnes, né? É tão a safadeza do fitness que eles põem assim, sem glúten. Poxa. Eles colocam que Nossa, Tudo agora é marketing. eu não posso com glúten, é sem glúten, vou comer. Não, outro ponto, igual, orientando sobre caloria de comidas. Aditivos alimentares. É isso também, colocou. Proteína. Eu até fiz um vídeo sobre isso essa semana que eu não coloquei ainda. Virou assim, tudo... Tudo agora. Aí eu falo, tá Se alimentando. pegar batata palha e falar que então tomou uma dose de whey é saudável, eu falo pra todo mundo. Hoje em virou dia as proteína. pessoas acreditam nisso. Acredito. Aí aditivos, aqueles... Eu sou totalmente contra essas bebidas lácteas. Tem uma outra que salva. Mas agora, no geral, é aditivo demais, proteína de baixa qualidade, que eles colocam outros aminoácidos para amino spike, né? Complementa com aminoácido de baixa qualidade, dá 10 gramas de alto valor, e o resto joga ali uma glicina não, Colágeno. alanina. Alanina colocam muito. Pra você ter uma Colágeno. ideia, né? Hoje em barato dia, por você... Eu falo, né? Você não precisa ser um zumbi de proteína. Não. Não tem o porquê. Uma dieta bem estruturada, eu falo com as meninas, não tem o porquê você ir lá e adicionar proteína em nada. Por quê? Porque a sua dieta vai te fornecer já todos os aminoácidos que você precisa. E que, na verdade, quando você for buscar um industrializado, você quer buscar o glamour do industrializado, que ele pode fazer parte da sua vida. Ele não tem que ter proteína, não, gente. Não tem que ter Tanto que proteína. tem uma coisa aqui que é fantástica. Isso aqui é batata. Eu falo assim, as pessoas, elas pegam e vão fazer uma refeição livre e não bate a quantidade... Sabe que não bate a quantidade de proteína? Vai lá e toma whey. Eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você toma whey pra quê? Aí eu gosto de fazer onde veio o conhecimento. Ela assim, não é pra não perder massa muscular. Mas eu falo assim, mas peraí, você consumiu uma quantidade de carboidrato gigantesca, uma quantidade de gordura gigantesca, você tá o quê? Você tá até produzindo gordura, a última coisa que o seu corpo vai fazer vai ser quebrar Pegar músculo. o whey agora. Agora, na hora que você pegou esse whey, ele entrou já na tampa, ele tá prejudicando o seu processo, tá fazendo você ganhar gordura por conta dele. Então, as pessoas, elas viraram zumbis de proteína, mas por quê? Porque foi vinculado com a boa narrativa que ter proteína é muito bom. Eu falei assim, gente, você não precisa de nenhum produto adicionado proteína. A indústria que fez isso para você poder comprar. E outro ponto que a indústria fez, que já está há décadas, é o comer de 3 horas para venda. Venda. Vender lanches. Não necessariamente Um lanchinho do precisa. seu filho na escola. A indústria quer isso, é venda. Ok. O algoritmo. Nós temos que entrar nisso. Quebrar esse ciclo. Então a gente entra aí conscientizando. Por exemplo, eu como 4 vezes no dia. E sossegado. Tudo Vive certo. um estado não alimentado em uma refeição e outra, o seu corpo faz O a metabolismo. regeneração. Qual que é a ideia? O metabolismo é ser flexível. Ele Sim. alternar entre ambas as vias. Então, assim, glicolítica e lipolítica. Então, você pode ter uma flexibilidade, você pode comer 3 vezes, ok, vamos orientar. Você está se sentindo bem? Qual que é o seu ciclo de sono? Como 8, 11, meio-dia, 18. Perfeito. Para mim seria perfeito Ok. esse ciclo. Ok. Melhor. Agora, atletas, alguns ali. Não é o caso aqui hoje, as pessoas no dia a dia comem muitas vezes ao dia, até 8, 10 vezes ao dia. Não pegue como base, pessoal. Realidade. Esse comparativo também de rede social, de treino também, bissérie, drop set. Pô, a pessoa não faz nenhum movimento, não tem nem biomecânica, não faz nenhum agachamento, Ter técnico de exercício. não tem nem técnica, quer fazer bissérie, drop set, aprende a treinar primeiro. É igual dieta. E pelo alimentação. básico, né? Aprende a comer, exato. Não tá nem... Acontece muito. Lucas, o que você acha sobre o jejum? O que você acha sobre cetogênica, low carb? Essa, pra mim, não aguento ouvir. Aguento sim, tô brincando, né? Que a gente, Assim, acho legal. nós como mentores, nós temos que ser... O ouvido pode sangrar, A mas gente você fica brincando, escuta. né? Não, a gente ficou só falando mesmo, mas Enfim.
Não bebe água. Quem tem aquela constipação absurda, uma vez a semana. Excesso de proteína, inclusive. Excesso de proteína, alimentando bactéria proteolítica, cadaverina, putrefina, esse é o Murilo. E aí, o que entra? Não bebe água. Você vai pegar aquela anamnese, como que é a rotina dela? Não bebe água, não se organiza, não dorme, não faz nada. E quer fazer um jejum, quer fazer uma receita que nem o básico ali, o arroz e feijão faz. E querem... Não é nem acelerar, não é nem avançar, porque não tem que enfeitar muito. Esse enfeite não é estar em estado avançado. Quem faz receitas, algo... Uau! Eu faço um ciclo de carboidrato. Nem treina. A gente já sabe que a mudança aquele ciclo de carboidrato que a pessoa, aí de high é 80 gramas de carboidrato, de low 50. Eu falei, meu Deus, não mudou nada. Exatamente. Não muda nada. Só Então, deu trabalho pra pessoa. Só deu trabalho. Mas tem pessoas que acreditam, porque o gasto calórico de um treino superior para inferior é irrisório a diferença. Uhum. Só porque você sentiu mais dor não quer dizer que gastou mais caloria. Aí nós entramos, todas essas informações. Tá, o que você tinha de informação até hoje? Tá, vamos fazer analogias. O Nalino faz muito bem, todos nós aqui. Eu não muito, mas... Facinho, tá falando. Mas aí, pô. Uma coisa Falando legal, com você, mas Titã, assim. que todo mundo aqui comentou, observe só, gente. Tudo que foi Observe. falado aqui, eu parti do pressuposto que você tem a melhor dieta do mundo em mãos. Porque é isso que é o nosso papel. A dieta é a ponta do iceberg. Observe que durante todo esse episódio a gente comentou o que um profissional qualificado que abraça a sua causa, que não te enxerga dentro do modelo de negócio dele como um número, acontece muito isso, dependendo do modelo de negócio que você for inserido, você vai ser um número. Você não vai ser um CPF, uma pessoa com um sonho, a pessoa não vai entrar para sua vida para poder fazer parte do seu sonho. Você vai entrar na vida dela para poder fazer parte do plano financeiro dela e acabou. E você tem que aceitar isso, porque você escolheu esse profissional. Então, observe, porque a orientação é tudo que a gente falou aqui. E a gente não falou a gente falou 5%. 5% que é o trabalho de ter uma orientação, que a gente partiu do pressuposto que você já tem uma dieta ótima em mãos. E detalhe, se você ainda não tem uma dieta boa em mãos, você pode ter certeza, é só problema em cima de problema. E aí o que o Titã, resumindo o que o Titã falou, é o seguinte, na internet vão ter todas as dietas, menos a sua. Entendeu? Por isso que as pessoas ficam com essas dúvidas. Nossa, o jejum é bom, isso é bom, por quê? Porque ela tá pulando de galho em galho, ela não fez evolução de quadro clínico, ela não empilhou resultado. Para ser sincero, acho que elas estão procurando um caminho mais fácil. Também. Sempre. Mas outra coisa, aí é mostrar pra ela o seguinte, eu falei assim, por absurdo, a vida não te mostrou que deu errado, não? Você tá há 10 anos indo pra academia, você tá há 10 anos se esforçando e sabendo que dentro de um processo bem estruturado, com 1, 2 anos, você fica com o melhor corpo da sua vida inteira. Sim. A vida vai tentar te mostrar mais quantas vezes que você está dando errado. Que isso aí que você está fazendo está dando errado. E é difícil, às vezes tem pessoas que não entendem. Então, gente, quero agradecer Juliano, muito obrigado, Juliano. Mais um pra conta. Estar sempre com você é sempre muito bom, você sabe disso. Wanderson, muito obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado pelas conversas, obrigado pelo tanto que eu aprendo hoje em dia com vocês. Já falei isso uma vez, estar junto com vocês é sempre muito bom. E grande Titã, Valeu. obrigado Valeu. demais. Desde que eu te conheci lá naquele primeiro podcast que a gente fez, você é um cara que é diferenciado porque você tem uma sensibilidade muito grande. Eu aprendi com aquela primeira conversa nossa, quando você falou que as pessoas fazem parte do meu ecossistema, Danilo, e mesmo não tendo resultado, eu quero gerar um valor para ela, porque eu tenho certeza que outro profissional vai fazer uma vez o que eu não fiz, o que às vezes eu não consegui ter a sensibilidade para poder fazer, e trazer você junto aqui pra gente poder fazer esse quadro muito mais vezes, porque é essencial para as pessoas poderem ter noção de que dá certo, para elas confiarem no processo, para elas poderem buscar algo que ela não fez com o orientador que ela não teve para poder ter a vida que ela deseja. Então, quero agradecer a todo mundo, valeu demais. Valeu, obrigado, E tamo irmão. junto, mais um pra Valeu, conta. valeu. Tamo junto. Valeu. E é isso aí. Valeu. Valeu. Grande abraço. Isso aí.